Capítulo 261, Últimos anos. Wang Lin só conseguia imitar o domínio da emoção desesperada. Embora ele finalmente pudesse terminar a escultura, ainda era muito diferente do domínio das emoções desesperadas do homem de meia idade. Wang Lin olhou para a faca de trinchar quebrada. Ele acenou com a mão e a lâmina voou para uma prateleira ao lado. Ele pegou outro pedaço de madeira e usou o dedo como faca de trinchar. O tempo passou e, em um piscar de olhos, 10 anos se passaram. Nestes 10 anos, a aparência de Wang Lin tornou-se ainda mais velha. Fios de cabelo branco apareceram em sua cabeça, suas costas retas estavam um pouco arqueadas e ela parecia ter entrado em seus últimos anos. A quantidade de esculturas diminuiu gradualmente. Nos últimos 10 anos, Wang Lin havia terminado apenas uma escultura, que era a velha da seita nuvem branca. Na verdade, ele havia terminado a escultura da velha há 9 anos. Embora fosse semelhante à escultura do homem de meia idade e longe de ser tão poderosa quanto a original, ele sabia que era porque ainda não havia atingido o estágio de formação da alma. O motivo de Wang Lin não ter terminado outra escultura foi o velho de manto ciano. Não importava o quanto tentasse, ele parecia não conseguir encaixar a passagem do domínio do tempo em sua escultura do velho. Ele havia tentado por 9 anos, sem sucesso. Embora ele tivesse feito incontáveis esculturas do velho, nenhuma delas continha os domínios do velho. No final, todos eles foram destruídos por ele. Neste dia, Wang Lin olhou para a escultura do velho. Ele soltou um suspiro e acenou com a mão sobre a escultura. A escultura se transformou em pó. Então, ele se levantou e abriu a porta da loja. A suave luz do sol caiu sobre seu corpo enquanto ele se sentava em uma cadeira de madeira e olhava para as pessoas que passavam. A ferraria do outro lado da rua havia se expandido várias vezes nos últimos 10 anos. Não muito depois, um menino de 4 anos colocou a cabeça para fora da oficina de ferraria. Ao ver Wang Lin, ele sorriu e correu em direção ao Wang Lin com uma jarra de vinho na mão. Depois de entregar o vinho ao Wang Lin, ele perguntou: Vovô Wang, secretamente roubei este vinho para você. Onde está o doce? Wang Lin deu um sorriso. Ele esfregou a cabeça do menino enquanto tirava um comprimido do tamanho de sua unha. Ele jogou a pílula no menino e deu um gole na jarra. O menino engoliu rapidamente o doce e exibiu um olhar satisfeito. Então, ele apoiou a cabeça nas duas mãozinhas e perguntou: Vovô Wang, este vinho tem um gosto bom? Vejo você drenando todos os dias. Wang Lin sorriu levemente. Naquele momento, um jovem robusto saiu da ferraria. Podia-se ver uma semelhança entre este jovem e o menino daquela época. Quando o jovem viu Wang Lin, seus olhos inundaram de emoção e ele disse: Tio Wang, você não pode beber mais hoje. Wang Lin riu e disse: Tudo bem, só mais uma bebida e não vou beber mais. Daniel, como está seu pai? O rosto de Daniel ficou sombrio quando ele respondeu: A mesma velha doença. Não é grande coisa. Wang Lin suspirou secretamente. Ele não podia interferir na vida de um mortal. Envelhecer e ficar doente era uma parte natural da vida. Daniel casou-se com a filha do lojista Zhao e esse garotinho era seu filho. O garotinho puxou as mangas de Wang Lin e perguntou: Vovô Wang, você ainda não me disse se este vinho tem um gosto bom ou não. Daniel olhou para Wang Lin. Ele suspirou secretamente e disse: O que seu avô Wang está bebendo não é vinho, mas ginseng. Wang Lin olhou para Daniel. Seus olhos estavam cheios de elogios e então ele disse: Daniel, leve o garoto para casa. Vou dar uma volta no quarteirão. Daniel pegou o vinho da mão de Wang Lin. Ele o colocou dentro da loja e fechou a porta. Então ele disse: Você me prometeu antes que não beberia mais hoje. Wang Lin sorriu ao se levantar e descer a rua. Sua figura ligeiramente impressionante estava cheia de idade. Daniel suspirou e segurou a mão do menino no caminho de volta para a ferraria. O menino sorriu e alegremente ajudou: Pai, o doce que o vovô Wang me dá com certeza é gostoso. Toda vez que eu comer, meu corpo está quente. Wang Lin desceu a rua em que viveu todos esses anos. Todos os lojistas pareciam ter ouvido falar disso. Todos eles saíram com cara de pânico e imploraram diante de Wang Lin. Lojista Wang, você tem que entender que esse negócio não é fácil de administrar. No mês que vem, eu prometo, no mês que vem, vou pagar o aluguel. Este era um novo dono de mercearia que havia se mudado 3 anos atrás. É verdade, Lord Wang. Os negócios realmente não estão bons agora. Que tal esperar alguns dias? Este era o gordo dono da estalagem.
Vozes semelhantes vieram de todos os lugares. Ele não pôde evitar um sorriso irônico. Ele não sabia como era, mas nos últimos 10 anos, quase todas as casas desta rua lhe deviam dinheiro. Até mesmo a maioria das lojas agora pertencia a ele. Cada vez que havia um dono de loja que precisava de dinheiro, eles comprometiam sua loja a pedir dinheiro emprestado a ele. Quanto à loja de Wang Lin, o dono veio e vendeu para ele há 2 anos. Claro, o preço era alto céu. Mesmo agora, toda vez que Wang Lin saía, esses lojistas vinham e tentavam ficar do lado bom de Wang Lin. Na verdade, isso tinha a ver com o fato de que Wang Lin não aparecia muito. Às vezes, ele passava meses sem sair, então, sempre que ele aparecia, os lojistas ficavam nervosos, com medo de que ele tivesse vindo pagar o aluguel. Na verdade, o aluguel não era muito dinheiro, mas quem já morava aqui por um tempo sabia que o Wang Lin era muito bonzinho, então começaram a atrasar o pagamento do aluguel. Eventualmente, tornou-se um hábito para todos não pagar o aluguel. Afinal, ninguém no mundo mortal gostaria de usar prata. Todos pensaram quanto mais, melhor. Wang Lian realmente não se importava com isso, então ele apenas deixou que acontecesse o que quer que acontecesse e considerou isso parte da compreensão dos céus. Nesses 9 anos, tudo mudou muito. Não restaram muitos dos rostos antigos. Isso fez com que Wang Lin se sentisse muito arrependido ao acenar com a mão para os lojistas e dizer: "Não vou cobrar o aluguel hoje. Todos vocês podem sair." Todos os lojistas soltaram a respiração e foram embora. Wang Lin desceu a rua com as mãos atrás das costas. Depois de um tempo, ele chegou ao fim da rua. Mas, naquele momento, um grande cavalo montado por um homem de meia idade avançou em sua direção. A expressão do homem de meia idade era muito feia e havia sangue fresco escorrendo do canto da boca. Ele cavalgou além da esquina e, assim que passou por Wang Lin, seus olhos se arregalaram. Ele rapidamente puxou as rédeas e, quando o cavalo soltou um longo relincho, ele saltou de suas costas. Ele chegou antes de Wang Lin, mas antes mesmo que pudesse falar, tossiu muito sangue. Dentro do sangue, havia pedaços de seus órgãos internos. Seu rosto estava pálido quando ele se ajoelhou no chão e disse: "Por favor, salve-me, Sr. Wang." A expressão de Wang Lin era normal enquanto ele olhava para a pessoa. Era essa pessoa que sempre o visitava nas férias e dava a ele uma grande quantia em dinheiro, Xu Tao. Wang Lin disse: "Se houver algum problema, diga-me. Sr. Wang, Sua Alteza está em perigo." Depois de ouvir as palavras frenéticas de Xu Tao, Wang Lin foi aos poucos compreendendo o que havia acontecido. Sua Alteza, de alguma forma, irritou um cultivador muito poderoso. Assim que aquele cultivador apareceu, todos os cultivadores ao redor de Sua Alteza recuaram, não querendo se envolver. A partir de hoje, Sua Alteza estava escondido dentro do palácio. O cultivador sentiu que seria problemático entrar no palácio, por isso estava descarregando toda a sua raiva sobre os seguidores de Sua Alteza. Xu Tao era muito inteligente. Quando ele percebeu que algo estava errado, ele imediatamente fugiu, mas ele ainda foi atingido pelo cultivador, então ele entrou em pânico. Naquele momento, ele só conseguia pensar em Wang Lin. No momento em que Xu Tao estava falando, um jovem cultivador dobrou a esquina. Ele parecia muito mandão enquanto caminhava em direção a Xu Tao. Depois que Xu Tao viu o cultivador, seu corpo estremeceu e ele tossiu novamente com a boca cheia de sangue antes de cair. Ele olhou para Wang Lin em desespero e implorou: "Salve-me." Com isso, ele desmaiou. O cultivador zombou ao olhar para Wang Lin e acenar com a mão. Imediatamente, um gás negro inviável aos olhos mortais se espalhou e formou um crânio gigante no ar. O crânio moveu-se em direção a Xu Tao para devorá-lo. Este cultivador foi evidentemente muito cruel, pois também incluiu Wang Lin no ataque. A seus olhos, embora Wang Lin fosse apenas um mortal, como Xu Tao fugiu para onde Wang Lin estava, o relacionamento deles deve ser profundo, então ele poderia muito bem matar os dois. Quanto a qualquer problema causado por mortais, seu mestre resolverá o problema para ele. Pensando nisso, sua expressão se tornou muito cruel. Wang Lin franziu a testa. Se este cultivador tivesse apenas como alvo Xu Tao, então ele não teria agido. Embora Xu Tao tivesse sido muito respeitoso com ele todos esses anos, isso não foi o suficiente para Wang Lin agir. Mas agora, este mero cultivador do estabelecimento da fundação ousou incluí-lo no ataque.
A expressão de Wang Lin era normal e seus olhos estavam calmos enquanto ele acenava com a mão como se estivesse espantando mosquitos. De repente, o crânio parecia ter visto algo muito assustador. Soltou um grito e não ousou mais avançar para devorar. Em vez disso, recuou. Mas ainda era um passo lento demais. Enquanto Wang Lin acenava com a mão, o demônio Shu Ligon apareceu e devorou o crânio. Ele mastigou ruidosamente o crânio antes de engoli-lo e então deu ao pequeno cultivador um olhar feroz antes de desaparecer lentamente. O rosto do pequeno cultivador ficou vermelho e ele tossiu com a boca cheia de sangue. Isso aconteceu porque quando o crânio foi destruído, sua alma sofreu danos. Então, sem dizer uma palavra, o pequeno bloqueador fugiu assustado. Wang Lin olhou friamente para a figura que estava fugindo. Ele não o matou porque ele estava quase terminando de se tornar um mortal e não queria perder esforço neste pequeno assunto. Copyright novelfull.com. LL Os direitos reservados. Capítulo 262-Doces. Capítulo 262. Doces. Apenas alguns breves momentos se passaram entre a chegada do pequeno cultivador e sua partida. Além do fato de que a técnica que ele usava não era visível para os mortais e, portanto, não atraía a atenção dos mortais, a maioria das pessoas simplesmente sentia um vento frio soprando. No entanto, havia muito menos gente nas ruas. A razão para isso foi Shu Tao, que tossiu sangue e desmaiou. A antiga casa de Shu Tao já havia se mudado desta rua há 8 anos, então ninguém o reconhecia mais. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Com as mãos atrás das costas, ele entrou em uma mercearia. Assim que ele entrou, o lojista veio cumprimentá-lo rapidamente. Wang Lin apontou para Shu Tao, que estava desmaiado na rua, e disse: "Lojista, peça 2 trabalhadores para carregá-lo até minha loja." O dono da mercearia hesitou um pouco. Ele olhou em volta discretamente e então, quando percebeu que ninguém estava olhando, disse a Wang Lin: "Lojista Wang, nem mesmo sabemos se essa pessoa está viva ou morta. Vamos relatar isso aos funcionários. Você pode ter muitos problemas caso contrário." Wang Lin sorriu. Ele deu um tapinha no ombro do lojista e disse: "Não se preocupe, encontre alguém para buscá-lo para mim." Com isso, ele se virou e foi embora lentamente com as mãos atrás das costas. O vendedor olhou para as costas de Wang Lin. Ele suspirou e disse: "Uma boa pessoa." O lojista Wang é realmente uma boa pessoa. Depois que ele terminou de resmungar para si mesmo, ele gritou: 2 pequenos e 3 pequenos, saia e leve essa pessoa para a loja do lojista Wang. Assim que Wang Lin voltou para sua oficina, 2 jovens trabalhadores carregaram Shu Tao e, seguindo as instruções de Wang Lin, colocaram sobre ele o chão da oficina. Wang Lin entregou-lhes casualmente algumas moedas de prata e mandou os 2 jovens trabalhadores embora. Então, ele se sentou ao lado do fogão e começou a ponderar em silêncio. Se ele não o ajudar, Shu Tao não conseguirá viver. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Considerando quão respeitoso Shu Tao havia sido nos últimos 10 anos, Wang Lin tirou a pílula mais inferior de sua sacola e a enfiou na boca de Shu Tao. Então ele pegou a jarra de vinho e bebeu enquanto esperava Shu Tao acordar. Quanto ao pequeno cultivador, ele fugiu em pânico. Ele não se importava em alarmar mortais, então ele pegou sua espada voadora e voou para o leste. No subúrbio oriental da cidade, havia um templo. Este templo era muito silencioso e em frente a ele havia um lago com lótus e flores rosas desabrochando. As folhas de lótus verdes e crocantes flutuaram no lago e os peixes as tocaram suavemente, criando ondulações que pareciam muito calmantes. Um caminho feito de paralelepípedos desceu do templo. Em seus lados havia algumas árvores da willow. Quando o vento soprou, os salgueiros farfalharam. Tudo isso criou um cenário muito bonito. Nesse momento, embora houvesse uma brisa, o som do farfalhar das folhas foi suprimido pelo som do voo. O pequeno cultivador pousou de repente diante da porta do templo e tossiu sangue. Seu rosto estava pálido quando ele abriu a porta do templo e correu para dentro. Os poucos cultivadores sentados de pernas cruzadas dentro do templo abriram os olhos. Um deles viu como era ruim a condição do pequeno cultivador. Ele se aproximou e perguntou: "Irmão aprendiz Júnior, como um mero mortal pode causar ferimentos tão graves?" O pequeno cultivador empurrou a pessoa de lado e disse: "Preciso ver o mestre." "Mestre? Qual é o pânico?" De dentro do templo veio um homem de meia idade. O rosto dessa pessoa estava arregalado e seus olhos pequenos. Suas orelhas grandes eram muito perceptíveis, mas após uma inspeção mais próxima,
Ele parecia muito digno. Quando esta pessoa apareceu, todos os cultivadores que estavam se cultivando se levantaram e respeitosamente ficaram nas laterais. Depois que o pequeno cultivador viu o homem de meia idade, ele se ajoelhou no chão e disse: Mestre, alguém destruiu meu espírito guardião e danificou minha alma. Mestre, por favor, vingue-se de mim. O cultivador de orelhas grandes olhou para o pequeno cultivador. Então, ele acenou com as mangas e estendeu a mão. De repente, rolos de gás preto se acumularam no ar, formando um crânio gigante. Em seguida, o cultivador de orelhas grandes apontou para o crânio, então o agarrou e, sem dizer uma palavra, o enfiou na testa do pequeno cultivador. A expressão do pequeno cultivador tornou-se dolorosa quando um gás negro cobriu seu rosto. Ele então tossiu com a boca cheia de sangue preto e o gás preto em seu rosto lentamente desapareceu. Seu rosto agora estava vermelho e o dano que ele sofrera com a destruição de seu espírito guardião havia sido curado. O cultivador de orelhas grandes acenou com a mão direita disse lentamente, diga-me o que aconteceu. O pequeno cultivador respirou fundo e rapidamente contou o que havia acontecido, acrescentando um monte de detalhes extras. O pequeno cultivador parecia muito inteligente enquanto falava e o cultivador de orelhas grandes apenas ouvia em silêncio. Os outros discípulos não disseram nada, mas todos tinham olhares estranhos. Em pouco tempo, o pequeno cultivador terminou de falar. Seus olhos estavam cheios de ódio. Mestre, eu já disse a ele o seu nome, mas esse cara era muito arrogante. Mestre, não importa o que aconteça, temos que lhe dar uma lição, acrescentou. A expressão do cultivador de orelhas grandes era calma enquanto olhava para o pequeno cultivador e dizia: Você tem certeza que quando viu este cultivador, ele não tinha energia espiritual alguma, como se fosse um mortal? O pequeno cultivador acenou com a cabeça rapidamente e disse: Sim, mestre. Está correto. No Firacité, eu pensei que ele era apenas um mortal. Os olhos do cultivador de orelhas grandes revelaram uma luz estranha. Ele não parecia zangado ao dizer ao pequeno cultivador: Faça uma viagem comigo e mostre o caminho. Não há necessidade de usar nenhuma técnica, andaremos. O pequeno cultivador ficou muito feliz e rapidamente conduziu o cultivador de orelhas grandes para fora do templo. Quanto aos cultivadores restantes, alguns queriam seguir, mas como o mestre não disse nada, eles hesitaram. Um deles suspirou e disse: O mestre estraga demais o irmão aprendiz júnior. Um homem de meia idade sorriu ironicamente e disse lentamente: Esta não é a primeira vez. Esse tipo de coisa acontece com muita frequência. Com a sabedoria do mestre, como ele poderia não ver as mentiras nas palavras do irmão mais novo? É melhor não nos preocuparmos muito com isso. Com a personalidade do irmão aprendiz júnior, mais cedo ou mais tarde ele terá grandes problemas. Alguém murmurou algumas palavras. A primeira pessoa que falou com pesar disse: Com o mestre aqui, mesmo que o irmão mais novo aprendiz tenha problemas, ele ainda deve estar bem. Se fosse um de nós, seria difícil dizer. Esta não é a primeira vez que testemunhamos o mestre favorecendo o irmão aprendiz mais novo. Até o método de culto do irmão mais novo aprendiz é diferente do nosso. Esqueça. Contanto que saibamos disso em nossos corações, está tudo bem. Se dissermos em voz alta, nos fará parecer mesquinhos. Eu me pergunto qual discípulo de qual seita irritou o irmão aprendiz mais novo desta vez. Pelo que ele disse, esta pessoa foi misturada com mortais. A Four Sect Aliança é realmente grande e tem todos os tipos de cultivadores. Eu acho que aquele cultivador está no estágio de formação básica se ele foi capaz de destruir o espírito guardião do irmão aprendiz mais novo, tão facilmente. Qual é o sentido de nós falarmos sobre isso? Com a posição de mestre na aliança das 4 seitas, sem mencionar os cultivadores da formação central, mesmo os cultivadores da alma nascente não suportarão uma mudança. Eles conversaram um pouco sobre isso, depois continuaram a se cultivar. Enquanto o pequeno cultivador caminhava, ele se sentia muito orgulhoso. Ele sabia que aquele mestre sempre fora o melhor para ele. Talvez fosse porque ele era o discípulo pessoal do mestre. Desde pequeno, toda vez que tinha problemas, tudo o que precisava fazer era contar ao mestre. O mestre então o pegaria e acabaria com quem ele quisesse. Ao longo de todos esses anos, seu mestre nunca recusou uma única vez. Ele secretamente zombou. Agora que seu mestre estava aqui, ele deixaria aquela pessoa morrer sem um lugar de descanso e deixaria aquele cara saber as consequências de mexer com ele.
Pensando nisso, ele secretamente olhou para seu mestre e viu que ele não tinha nenhuma expressão. Ele sorriu secretamente porque sabia que quanto mais inexpressivo seu mestre era, mais zangado ele ficava. Em sua memória, toda vez que seu mestre o levava para matar alguém que mexia com ele, seu mestre sempre tinha essa expressão. Independentemente de quem ele fez um inimigo, quando eles viram seu mestre, todos os seus rostos empalideceram. Alguns imploraram por misericórdia, alguns tentaram fugir e alguns até tentaram revidar, mas não importa o que acontecesse, todos os três tipos de pessoas viram o mesmo final. O orgulho no coração do pequeno cultivador inchou, fazendo-o sentir como se tivesse acabado de comer doces. Ele começou a andar rapidamente, esperando que aquela pessoa ainda não tivesse fugido. Enquanto caminhavam, o cultivador de orelhas grandes parou de repente. O pequeno cultivador rapidamente deu alguns passos para trás e viu que o cultivador de orelhas grandes estava olhando para uma barraca que vendia doces. Os olhos do cultivador de grande porte revelaram uma luz suave quando ele se aproximou e perguntou suavemente: "Quanto custa este doce?" Quando o vendedor da barraca viu o orelhudo, por alguma razão desconhecida, ele desenvolveu um bom sentimento em relação a ele e respondeu: "Basta uma moeda de ouro." O cultivador de orelhas grandes sorriu e acenou com a cabeça. Então tirou uma moeda de cobre. Depois de dar a moeda de cobre ao vendedor, ele olhou atentamente para os diferentes doces e pegou um. O pequeno cultivador ficou surpreso. Esta foi a primeira vez que ele viu o cultivador de orelhas grandes comprar doce, então ele não sabia se ria ou chorava. Mas o que ele não esperava era o cultivador de orelhas grandes entregando o doce para ele. "Fuer, quando te conheci, você estava brigando com um bando de crianças por causa de doces. Talvez você já tenha esquecido." Os olhos do cultivador de orelhas grandes estavam cheios de pesar. O pequeno cultivador ficou surpreso e não pôde deixar de pensar em sua infância amarga. Se não fosse por seu mestre, ele provavelmente já estaria morto. Seus olhos ficaram ligeiramente vermelhos e ele sussurrou: "Não esqueci. Foi o mestre que me tirou de lá e me ensinou o cultivo." O cultivador de orelhas grandes esfregou a cabeça do cultivador pequeno e disse: "Vamos. Leve-me a essa pessoa." Enquanto o pequeno cultivador olhava para o doce, cenas de sua infância se repetiam em sua mente. Ele respirou fundo e cuidadosamente colocou o doce dentro de sua bolsa de contenção. Ele decidiu mantê-lo para o resto de sua vida porque isso era algo que seu mestre comprou para ele. copyrightnovelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 263. Morrerá dentro de 100 anos. Capítulo 263. Morrerá dentro de 100 anos. O céu estava escurecendo e, quando o cultivador de orelhas grandes e o pequeno cultivador chegaram à loja de Wang Lin, já estava escuro. No entanto, havia luzes vindo das laterais da rua. Shu Tao acordou em uma névoa. Depois de hesitar por um tempo, ele rapidamente se orientou ao redor e se levantou. Ao ver Wang Lin, ele imediatamente se ajoelhou no chão com uma expressão animada no rosto, incapaz de dizer uma palavra. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma. Ele nem mesmo olhou para Shu Tao ao dizer: "Eu salvei sua vida para retribuir seus 16 anos de compromisso. Você pode sair." Shu Tao hesitou um pouco antes de se prostrar mais algumas vezes e sussurrar: "Obrigado por sua gentileza. Vou me lembrar para sempre." Com isso, ele respirou fundo, levantou-se e abriu a porta para sair. Bem naquela mãe, Wang Lin franziu a testa e disse: "Shu Tao, volte. Além disso, não se preocupe em fechar a porta." O corpo de Shu Tao tremia quando ele voltou rapidamente e olhou para Wang Lin com uma expressão confusa. Wang Lin tomou um gole do vinho em sua mão e disse claramente: "Fique de lado. Temos convidados." A expressão de Shu Tao mudou ligeiramente quando ele parou ao lado de Wang Lin. Seus olhos tremeram ao olhar para a porta. Pouco depois, podiam-se ouvir passos suaves se aproximando. Logo, um cultivador de orelhas grandes entrou sozinho com o pequeno cultivador que Wang Lin havia largado antes. Shu Tao imediatamente revelou um olhar de terror. Ele foi capaz de reconhecer imediatamente que o cultivador de orelhas grandes era quem forçava o rei a se esconder dentro do palácio. Seu coração ficou imediatamente em um caos, mas depois de olhar para Wang Lin, ele se obrigou a não dar um passo para trás. Depois que o pequeno cultivador entrou na oficina, ele imediatamente riu e gritou: "Mestre, foi ele quem me feriu." O pequeno cultivador se virou e ficou surpreso ao descobrir que seu mestre não estava olhando para a pessoa, mas para os entalhes em madeira que os rodeavam. Wang Lin ainda não tinha falado.
Ele estava bebendo vinho casualmente. Ele apenas olhou para os dois uma vez antes de retirar seu olhar. O cultivador de orelhas largas olhou cuidadosamente para cada entalhe em madeira antes de sua atenção se concentrar de repente em dois entalhes. Essas duas esculturas eram o homem de meia idade e a velha da seita nuvem branca. O cultivador de orelhas grandes olhou por um longo tempo, então soltou um sorriso. Ele não se comportou como um estranho. Ele acenou com a manga e sentou-se em frente ao Wang Lin. Companheiro cultivador, que tal me deixar tomar uma bebida? O cultivador de orelhas grandes tirou delicadamente uma xícara. Wang Lin olhou para a pessoa e jogou a jarra de vinho para frente. O cultivador de orelhas grandes pegou a jarra e serviu uma xícara. Quando ele bebeu, seus olhos revelaram uma luz estranha e ele disse, delicioso. Wang Lin deu uma risadinha, já que você gosta, vou presentear você com o resto da jarra. O cultivador de grande orelhudo soltou uma risada. Ele não recusou o presente. Ele se serviu de outra xícara e bebeu. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro e disse, o nível de cultivo do companheiro de cultivo é mais alto que o meu. Usando o mundo mortal para se transformar em mortal, eu admiro você. Wang Lin acenou com a mão direita e uma jarra de vinho apareceu em suas mãos. Ele tomou um gole e disse, companheiro cultivador, está usando o seu discípulo para se tornar mortal, usando a emoção de um professor e pai para compreender os céus. O resultado é igual ao meu, então não há necessidade de admirar. A estranha luz nos olhos do cultivador de orelhas grandes se aprofundou quando ele olhou para Wang Lin. Ele acenou com a cabeça e disse, parece que não me enganei. Depois de ouvir o meu discípulo, adivinhei que havia alguém que estava no mesmo reino que eu, alguém tentando alcançar o estágio de formação de alma na capital. Wang Lin sorriu silenciosamente. O cultivador de orelhas grandes sorriu fracamente. Companheiro cultivador, que tal fazermos uma competição e ver qual de nós alcançará o mítico estágio de formação de alma primeiro? Ele perguntou. Wang Lin sorriu fracamente para o cultivador de orelhas grandes e disse, se eu ganhar um senso de competição em meu coração, temo nunca chegar ao estágio de formação de alma em minha vida. Companheiro cultivador, suas palavras são muito cruéis. O cultivador de orelhas grandes soltou uma risada enquanto agitava as mangas e juntava as mãos. Ele disse, não esperava encontrar um cultivador de seu calibre aqui. Bom. Meu nome é Zuotai. Como eu deveria te chamar? Wang Lin pegou a jarra de vinho, tomou um gole e disse, Wang Lin. Zuotai sorriu e disse, companheiro cultivador Wang, você certamente alcançará o estágio de formação de alma dentro de 100 anos. Vou congratular você hoje cedo. A expressão de Wang Lin era calma ao dizer, o companheiro cultivador Zhou está falando prematuramente. Do meu ponto de vista, se o companheiro cultivador Zhou pode alcançar o estágio de formação de alma, é incerto, mas aquele seu discípulo morrerá definitivamente dentro de 100 anos. Os olhos de Zuotai brilharam, mas ele permaneceu em silêncio. O pequeno cultivador queria dar ao Wang Lin um olhar cruel, mas vendo que seu mestre parecia muito familiar com ele, ele suprimiu sua raiva. Ele soltou um ronco e pensou que Wang Lin realmente não sabia de nada. Esta foi a primeira vez que ele viu seu mestre falar assim com alguém. Além disso, não só essa pessoa não estava grata, como até mesmo disse essas palavras maldosas. Até mesmo Shu Tao sentiu que as palavras de Wang Lin eram um pouco demais. Ele ficou ainda mais cauteloso, com medo de que o cultivador de orelhas grandes ficasse furioso. Mas o que o surpreendeu foi que, depois que o cultivador de orelhas grandes terminou de ponderar, não só o cultivador de orelhas grandes não ficou bravo, como também exibiu um sorriso amargo. Com o nível de cultivo do pequeno cultivador, ele não foi capaz de notar a batalha entre o cultivador de orelhas grandes e Wang Lin. Quanto a Shu Tao, ele era apenas um mortal, então não havia como sentir o quão perigosa era essa troca. Embora o cultivador de orelhas grandes parecesse gentil desde que entrou, sua intenção era má o tempo todo. Cada palavra que ele disse e cada ação que ele tomou foram cheios de más intenções. Originalmente, ele queria mexer com o lado competitivo de Wang Lin. Se tivesse conseguido, não teria mais que se preocupar com Wang Lin porque, para chegar ao estágio de formação da alma, é preciso se transformar em mortal para compreender os céus, o que exige um coração calmo. Uma vez que o coração de Wang Lin se torne competitivo, ele ficará preso e nunca alcançará o estágio de formação de alma. Mesmo que Wang Lin um dia consiga se livrar desse bloqueio, muitos anos depois. Isso mostrou o quão tortuoso era o cultivador de orelhas grandes.
Embora seu plano tenha sido frustrado por Wang Lin, o cultivador de orelhas grandes não desistiu. Ele continuou a parabenizar Wang Lin pelo sucesso em 100 anos. Essa foi mais uma armadilha para Wang Lin. Embora o velho de antes disse a mesma coisa, era muito diferente de quando o cultivador de orelhas grandes disse. O velho estava em um nível de cultivo muito mais alto e Wang Lin naquela época não estava em um gargalo importante. Portanto, em vez de criar um bloqueio mental para Wang Lin, isso aumentou sua confiança. A diferença é que agora essas palavras vinham do cultivador de orelhas grandes. Embora fossem as mesmas palavras, o significado era completamente diferente. Se Wang Lin realmente levou isso a sério, então com o passar dos anos e ele não atingir o estágio de formação sou ele dentro de 100 anos, ele nunca terá outra chance a menos que ganhe uma iluminação repentina para se livrar da maldição em seu coração. Vendo que o cultivador de orelhas grandes continuava tentando atacá-lo, Wang Lin finalmente retaliou. Ele primeiro disse que se o cultivador de orelhas grandes alcançaria a formação da alma em 100 anos era incerto. Esta foi uma versão ligeiramente modificada do que o cultivador de orelhas grandes disse, mas o resultado foi o mesmo. No entanto, essa não foi a parte importante da retaliação de Wang Lin. Sua sentença final foi a verdadeira retaliação. Dentro de 100 anos, aquele pequeno cultivador morrerá definitivamente. Esta única frase apontou a base da relação mestre e discípulo do cultivador de orelhas grandes e do pequeno cultivador. O cultivador de orelhas grandes, Zhuo Tai, estava se tornando mortal ao compreender a relação entre mestre e discípulo. Usando esse desejo de mover seus pensamentos, ele aceitou um discípulo. Ele usaria o amor para educar um filho, a bondade para dar-lhe favores, seu coração para amá-lo e a tragédia de perder seu discípulo para entrar na fase de formação da alma. Tudo o que o cultivador de orelhas grandes fez até agora foi para o benefício desta relação mestre e discípulo. Quando ele finalmente sentir seu próprio domínio e estiver prestes a entrar no estágio de formação da alma, esse será o dia em que ele agirá e matará pessoalmente seu discípulo. Ele deve matar o discípulo no qual ele derramou seu coração e então usar a tristeza dele para finalmente entrar no estágio de formação de alma. Seu caminho parecia estar cheio de emoção, mas era implacável. Mas dentro dessa crueldade, havia emoção. Esse método não era algo que uma pessoa normal pudesse usar. Pelo menos não era algo que Wang Lin pudesse fazer. É por isso que sua última frase foi o verdadeiro contra-ataque. Em primeiro lugar, afirmou que o discípulo morrerá dentro de 100 anos, o que trouxe novamente o limite de 100 anos. Em segundo lugar, expôs a verdadeira natureza implacável do cultivador de orelhas grandes e trouxe à tona a tristeza que ele sentirá no futuro. Ao mesmo tempo, ele também deixou uma marca tênue no coração do pequeno cultivador. O cultivador de orelhas grandes, Zhuo Tai, sorriu amargamente ao olhar para Wang Lin e se levantar. Ele juntou as mãos e hesitou um pouco antes de dizer a Shu Tao, diga ao seu rei para entregar o item ao templo dentro de 3 dias e eu deixarei isso ir. Com isso, ele olhou para Wang Lin mais uma vez antes de se virar para sair. O pequeno cultivador ficou completamente surpreso e rapidamente seguiu seu mestre. Ele se sentiu como se hoje fosse extremamente estranho porque o mestre não agiu normalmente e não se vingou dele. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de pensar nas palavras de Wang Lin, de que ele morreria em 100 anos. Pensando nisso, ele não pôde deixar de estremecer. Quando ele levantou a cabeça, ele viu seu mestre olhando gentilmente para ele e seu coração não pôde deixar de se aquecer. Fuer, não há necessidade de pensar muito sobre isso. Por que você guardou o doce e não comeu? A voz do cultivador de orelhas grandes era gentil e cheia de confiança. Os olhos do pequeno cultivador ficaram vermelhos quando ele respondeu. O discípulo decidiu mantê-lo para sempre. O cultivador de orelhas grandes sorriu enquanto esfregava a cabeça do pequeno cultivador. Ele silenciosamente sorriu enquanto conduzia o pequeno cultivador e eles saíam da rua de Wang Lin. Wang Lin estava sentado dentro da loja. Ele estava perdido em pensamentos. Depois de um longo tempo, ele deu um sorriso e decidiu não pensar muito nisso, ou então iria bagunçar com ele conforme ele se aproximava do fim do caminho para se tornar um mortal. No momento, Shu Tao estava completamente congelado. Originalmente, ele apenas pensava que Wang Lin era um especialista. Como as esculturas em madeira que ele fez fizeram com que os dois imortais no palácio ficassem tão chocados de outra forma. Ele então observou cuidadosamente e descobriu que nada tinha acontecido com a loja de Wang Lin. Os dois imortais ficaram em silêncio e nunca mais falaram sobre as esculturas.
Até mesmo Sua Alteza Real ordenou que ele presenteasse Wang Lin durante o Ano Novo, todos os anos. Por ter feito isso por mais de 10 anos, quando se deparou com o perigo, a primeira pessoa em quem pensou foi em Wang Lin. Mas ele nunca teria imaginado que Wang Lin era poderoso o suficiente para forçar a pessoa que forçou o rei a se esconder dentro do palácio e os imortais a não ousar desistir tão facilmente. É preciso dizer que, alguns dias atrás, Sua Alteza desejou poder ter entregue o Raidin para salvar sua vida. Copyright novelfull.com. Todos os RGHTS reservados. Capítulo 264, Domínio de Vida e Morte. Capítulo 264, Domínio de Vida e Morte. Depois que Shu Tao foi embora, a vida de Wang Lin se acalmou novamente. Foi como se o que aconteceu tivesse passado como as nuvens. Depois que eles saem, eles não voltam. Wang Lin ainda se levantava cedo todos os dias e abria a porta de sua loja para esperar que o filho de Daniel trouxesse uma jarra de vinho para ele. Ele então se sentava lá e cortava enquanto bebia. Ele tinha vivido assim por muitos anos e esse estilo de vida havia sido esculpido em seus lábios. Ele estava longe do caminho da morte. Era como se o ele de antes e o ele agora fossem duas pessoas completamente diferentes. Ele não tinha mais nenhuma intenção de matar ao seu redor. Em vez disso, ele emitia uma aura calma, uma existência mortal. Wang Lin não sabia qual seria o domínio que ele compreenderá, mas ele não estava com pressa enquanto compreendia calmamente os céus. 7 dias após a partida de Shu Tao, ele voltou com um homem de meia idade que tinha uma aparência de realeza. Essa pessoa respeitosamente entrou na loja com Shu Tao. Não se importando com seu status, ele se ajoelhou e fez uma mesura 3 vezes. Os olhos de Wang Lin esquadrinharam a pessoa, mas ele não disse nada. Ele poderia facilmente dizer que esta pessoa era superior de Shu Tao, o que significava que este era o homem alto que o cultivador de orelhas grandes estava procurando. Aos olhos de um mortal normal, Sua Alteza era alguém muito acima deles, mas aos olhos de Wang Lin, essa pessoa era como uma formiga. Embora esta pessoa tivesse algum cultivo, se ela não pudesse alcançar o estágio de estabelecimento da fundação, então ela não escaparia do ciclo de vida e morte. O homem de meia idade parecia já saber do temperamento de Wang Lin. Depois que ele terminou de prostrar-se, ele tirou um saco de plástico e respeitosamente o colocou sobre a mesa. Então, ele e Shu Tao, respectivamente, partiram. Wang Lin ainda não havia dito uma única palavra. Foi só depois que eles partiram que Wang Lin ergueu a cabeça. Ele pegou a bolsa e examinou-a com seu sentido divino para encontrar uma grande quantidade de pedras espirituais dentro. Ele casualmente jogou a sacola para o lado da loja, respirou fundo e saiu da loja. Ele se sentou em uma cadeira do lado de fora e olhou para o céu azul e as nuvens brancas enquanto aproveitava o sol. Ele não pôde deixar de fechar os olhos, pois realmente gostava dessa vida. Se seus pais ainda estivessem vivos e estivessem juntos nesta loja, ele não teria mais nenhum arrependimento nesta vida. O tempo passou rapidamente e outros 5 anos se passaram. Nesse dia, o pai de Daniel finalmente não conseguiu escapar do ciclo de vida e morte por mais tempo. A oficina de siderurgia foi fechada. Havia bandeiras brancas do lado de fora da loja e ondas de choro podiam ser ouvidas de dentro. Wang Lin estava do lado de fora de sua loja enquanto olhava para a ferraria. Ele não pôde deixar de se lembrar da cena de 20 anos atrás, em que aquele jovem vigoroso o convidou para jantar em sua casa. Wang Lin também não conseguia esquecer que, como esse jovem entusiasta queria expandir sua loja, ele veio até ele e pediu um empréstimo, um tanto sem jeito. Nestes 20 anos ou mais, Wang Lin não conseguia nem se lembrar de quantas vezes ele tinha comido em sua casa. Mas a vida e a morte não eram algo que Wang Lin pudesse mudar. Envelhecer e morrer de velhice fazia parte de sua compreensão dos céus. Mesmo que ele usasse algum encontro desafiador do céu para estender a vida do pai de Daniel, levaria apenas alguns anos antes que ele fosse finalmente levado pelo ciclo. Não só isso, mas por causa disso, sua alma se tornaria inferior dentro do ciclo de vida e morte. Afinal, a alma de Daniel era muito diferente da de Wang Zhu. Wang Zhu era um cultivador, o que já era um caminho que desafiava o céu. Isso permitia a Wang Lin pegar sua alma e inseri-la em uma mulher grávida. Mas ele não poderia fazer isso pelo pai de Daniel. Wang Lin parou diante de sua loja e soltou um suspiro. Uma flor com pétalas negras apareceu de repente em sua mão. Esta não era uma flor normal, mas um ingrediente para a pílula expulsora do espírito.
Se um mortal acabou de morrer e sua alma ainda não se dispersou completamente, então esta flor pode fazer com que sua alma se torne mais intacta e tenha mais poder de alma. Isso lhes dá uma chance melhor de conseguir uma boa família dentro do rio das almas. Wang Lin caminhou lentamente em direção à ferraria. Dentro da loja, várias tias e tios de Daniel estavam de luto. Uma atmosfera deprimente encheu a loja. O pai de Daniel mentiu pacificamente dentro de seu caixão no quintal da loja. Daniel e sua esposa estavam ao lado do caixão. Os olhos de Daniel estavam vermelhos. Era óbvio que ele estava apenas chorando. Ao lado estatou outra mulher. Ela era mãe de Daniel. Seu coração também estava cheio de tristeza quando ela olhou para o marido dentro do caixão com os olhos cheios de desespero. Wang Lin já percebeu há mais de 20 anos que a relação entre este casal era muito profunda. No momento em que Wang Lin entrou, todos revelaram um olhar de respeito. Nesta rua, Wang Lin era muito conhecido. Depois que a mãe de Daniel viu Wang Lin, ela balançou a cabeça gentilmente. Ajoelhou-se e sussurrou. A viúva Seng se cumprimentou o irmão mais velho Wang. Wang Lin deixou escapar um suspiro e avançou para levantá-la. Então, ele recebeu o incenso de alguém próximo. Depois que ele acendeu, ele prestou seus respeitos. No momento em que ele prestou seus respeitos, o céu escureceu. No entanto, esse tipo de escurecimento era algo que os mortais não podiam ver. Fumaça preta apareceu sobre o corpo do pai de Daniel. Ele juntou até que finalmente formou a forma do pai de Daniel. Ele abraçou seu corpo como se estivesse com muito frio e seu rosto estivesse pálido. Era como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Ele olhou em volta confuso até que seu olhar pousou em Wang Lin. Ninguém mais podia vê-lo além de Wang Lin, cujos olhos eram pretos e brancos. Ele olhou diretamente para ele. Wang Lin suspirou, secretamente transformou a flor negra em pó preto em sua mão. Quando a pólvora desapareceu, ela se transformou em partículas de luz invisíveis para os mortais e pousou no corpo do pai de Daniel. O pai de Daniel imediatamente parou de sentir frio. Ele olhou agradecido para Wang Lin. O atual ele finalmente entendeu que essa pessoa, que era sua vizinha por mais de 20 anos, não era mortal. Sua alma flutuou no ar. Ele se ajoelhou e fez uma reverência algumas vezes em direção a Wang Lin. Então, ele relutantemente olhou para sua esposa e Daniel enquanto todo o seu corpo se erguia para o céu como se ele estivesse subindo uma escada e logo desaparecesse. Pai, mãe, eu vi o vovô. Nesse momento, uma vozinha veio do canto. O filho de Daniel, que já tinha 9 anos, olhou para o céu com uma expressão confusa. No entanto, ninguém acredita na palavra de uma criança. Depois de ver que ninguém o estava ouvindo, ele torceu o nariz e parou de falar. Wang Lin lamentavelmente olhou para os arredores. Não foi possível escapar do ciclo de vida e morte. Ele olhou para o corpo do pai de Daniel ao se lembrar dos últimos 20 anos. Um jovem forte que envelheceu mais e mais a cada ano nos últimos 20 anos até morrer. Ele respirou fundo e seu olhar pousou na mãe de Daniel. Quando ele a conheceu, ela tinha apenas 30 anos. Ela estava agora com mais de 50 anos. Mais de 20 anos de tempo foram esculpidos em seu corpo. Os olhos de Wang Lin moveram-se novamente. Desta vez, seu olhar pousou em Daniel. Daniel já foi um garoto desajeitado que enfiou a cabeça na loja de Wang Lin. Ele agora era um homem adulto. Ele não apenas era casado e tinha um filho, mas também mandava seus pais para o túmulo. Assim como uma pequena árvore que cresce lentamente por mais de 20 anos e se torna uma árvore poderosa que pode resistir ao clima. Pensando nisso, o coração de Wang Lin de repente ganhou um toque de compreensão. Esse sentimento de compreensão tornou-se cada vez mais profundo. Nestes mais de 20 anos, transformando-se em imortal, Wang Lin sentiu pela primeira vez o portão para compreender os céus. Ele não sabia quando saiu da oficina de siderurgia. Em estado de confusão, ele se sentou diante do fogão em sua loja e olhou para a parede. Sua mente estava em branco. A única coisa que restou foi uma lasca de sentido divino. A interação que Wang Lin teve com o pai de Daniel, a mãe de Daniel e Daniel passou por sua mente. A aparência dos três mudou gradualmente ao longo desses 20 anos ou mais. Wang Lin sentiu uma energia visível em torno deles, fazendo com que os pais de Daniel envelhecessem gradualmente e Daniel envelhecesse gradualmente. Wang Lin sentiu algo clicar em sua mente. Seus olhos emitiam uma luz inimaginável. Nesse momento, ele sentiu seu corpo começar a flutuar de repente. Seu corpo flutuou lentamente mais e mais alto. Enquanto ele flutuava no ar,
Ele viu incontáveis mortais, e ao redor desses mortais, ele viu aquela energia misteriosa novamente. Ele poderia esta energia em torno das flores e árvores. Foi em torno de tudo. Essa força veio dos seus e o Antilin subconscientemente queria encontrar a fonte desse poder. Aos poucos, ele se sentiu flutuando cada vez mais alto e a capital se tornando cada vez menor. Logo, a cidade desapareceu e diante dele estava um planeta marrom sujo. Infelizmente, mesmo agora, ele ainda não tinha encontrado a fonte desse poder. Ele podia sentir o poder até nas estrelas. Não havia lugar sem ele. A personalidade de Wang Lin era muito teimosa. Se ele não fosse teimoso, ele não teria passado 400 anos apenas para voltar a Zhao Si, vingar da família Ten. Além da teimosia, ele também tinha determinação. Ele não poderia ter chegado do minúsculo cultivador que uma vez foi ao ponto em que estava agora se não estivesse determinado. Foi exatamente essa teimosia e determinação que o fez querer encontrar a fonte dessa energia. O atual ele confiava completamente no instinto para controlar seu comportamento. Seu corpo foi subindo, cada vez mais alto, mas pouco antes de ele se afastar muito do planeta marrom, uma rocha gigante parecida com um meteoro passou voando. No topo desta rocha gigante estava sentado um velho de cabelos brancos. Ao passar por Wang Lin, ele exclamou e revelou um olhar muito interessado. Não acredito que haja alguém que possa compreender tão profundamente esse desperdício de um planeta de cultivo. Mas, com o seu mero cultivo da alma nascente, mesmo que você esteja usando esta compreensão para alcançar o estágio de formação da alma, é melhor não ser muito ganancioso. E estou com medo de que este tipo de Evenlidao irá levá-lo de milhões de anos para encontrar sua fonte. No entanto, quando isso acontecer, seu corpo já terá apodrecido. Você já considerou isso? Wang Lin ficou surpreso, pois seus olhos estavam confusos. O velho riu. Ele olhou cuidadosamente para Wang Lin e gritou, meu nome é Tianzi. Já que nos conhecemos, farei um acordo com você. Se você conseguir se livrar deste desperdício de planeta de cultivo e vir me encontrar no planeta Tianun, então eu deixarei ser um disciplinador honorário por 100 anos. Com isso, ele apontou a mão direita e o corpo de Wang Lin tremeu. Wang Lin sentiu como se seu corpo tivesse sido empurrado por uma força poderosa. Ele foi rapidamente empurrado de volta para o planeta marrom sujo e de volta para a área das 4 alianças. A cidade capital passou de um minúsculo ponto para o tamanho de suas unhas e continuou crescendo. Ele quase imediatamente voltou para sua loja na capital. Nesse momento, Wang Lin abriu repentinamente os olhos. Ele estava coberto de suor. Junto com o suor, também havia um forte fedor de peixe. Já fazia muito tempo que seu corpo não liberava esse tipo de fedor. A última vez foi quando ele atingiu o estágio de estabelecimento da fundação. Nesse momento, os olhos de Wang Lin brilharam. Ele respirou fundo, pegou um pedaço de madeira e começou a entalhar com cuidado. Desta vez, Wang Lin trabalhou, dia e noite inteiros. Finalmente, quando ele retirou o dedo, a escultura do homem de meia-idade com um roubo de ciano tomou forma. Na escultura, havia indícios de passagem do tempo. Ele calmamente olhou para a escultura. Depois de muito tempo, ele o colocou em uma das prateleiras ao lado das esculturas do homem de meia-idade e da velha. Depois de terminar tudo isso, ele se levantou e foi para o quintal. Depois de se lavar, trocou de roupa e voltou para a loja. Depois de compreender os seus desta vez, o nível de cultivo de Wang Lin saltou do estágio intermediário da alma nascente para o pico do estágio final da alma nascente. Ele estava a apenas um fragmento de distância do estágio de formação sul. Aconteceu que quando ele pensou na cena anterior, ele não pôde deixar de ficar com medo. Se não fosse por aquele velho chamado Tianzi empurrando de volta, ele teria realmente se perdido procurando por essa fonte. Se isso realmente acontecesse, o único resultado seria sua morte. Compreender os seus não era uma coisa pacífica. Estava cheio de perigo. Desta vez, Wang Lin finalmente entendeu. Embora ele ainda não tivesse alcançado o estágio de formação da alma, sua compreensão dos seus havia aumentado muito. Ele acreditava que não estava longe do estágio de formação da alma. Ele agora tinha terminado de esculpir a estátua do homem de meia-idade com seu domínio. Estava claro que seu domínio estava imitando o ciclo de vida e morte. No entanto, com a percepção atual de Wang Lin, ele poderia facilmente dizer que o caminho do homem de meia-idade era apenas uma imitação, longe da vida real e do domínio da morte.
Isso porque este ideal celestial de vida e morte não era algo que os cultivadores de formação de alma pudessem compreender. Nesse momento, havia um mapa estelar na mente de Wang Lin. Este mapa estelar foi deixado pelo velho cultivador, Tianzi. Dentro do mapa havia um planeta várias vezes maior que Suzaku. Este era o planeta do velho Tianzi. Acontece que era impossível para o atual Wang Lin ir até lá. Ele soltou um suspiro enquanto ajustava seu humor e voltava a ser um mortal. Mas em sua mente, a sensação de compreender o ideal da vida e da morte era algo que ele não forjaria em sua vida. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 265. Mudança de neve. Capítulo 265. Mudança de neve. 10 anos se passaram desde que ele sentiu seu domínio pela última vez. Wang Lin morava nesta rua há mais de 30 anos. Ele tinha ficado velho. Seu cabelo era todo branco e havia rugas profundas em sua testa. A mãe de Daniel morreu de tristeza há 7 anos. Nesse ponto, Daniel administrava ele mesmo a siderúrgica e, como seu pai antes dele, sustentava sua família, amava sua esposa e constantemente ensinava seu filho em crescimento a seu ofício, para que um dia seu filho pudesse assumir a loja. Essa cena era quase exatamente a mesma de quando Wang Lin chegou, só que as pessoas haviam mudado. Mas essa cena não durou muito. 3 anos atrás, o filho de Daniel, chamado Xiao Niu, chamou a atenção de um cultivador errante da seita Nuvem Branca e foi levado de volta como discípulo. Naquele ano, o cultivador errante também lhe deu um nome, Wen Zhu. Daniel estava muito orgulhoso de que seu próprio filho se tornaria um imortal. Ele contaria a qualquer pessoa que pudesse encontrar e, logo, todos na rua sabiam. Wang Lin não ficou surpreso com Wen Zhu sendo levado pelo cultivador errante da seita Nuvem Branca. Wang Lin já percebeu que Xiao Niu tinha corpo para cultivar quando era muito pequeno e seu talento era várias vezes melhor do que o de Wang Lin quando ele começou. Wang Lin fez isso porque a única ligação que tinha em toda a capital era com a família de Daniel. Portanto, Wang Lin deu a Xiao Niu muitos comprimidos para alterar seu corpo e este foi o efeito. Como resultado, o talento de Xiao Niu se tornou ainda melhor. Então não foi surpresa que ele chamasse a atenção do cultivador da seita Nuvem Branca. Embora aquele cultivador estivesse apenas no estágio de formação do núcleo, depois que Wang Lin observou, ele descobriu que era uma pessoa gentil, muito diferente do próprio professor de Wang Lin, Sun Dazu. Portanto, Wang Lin não interferiu e apenas deixou acontecer naturalmente. Ele já havia feito tudo o que podia para ajudar. Quanto a como Wen Zhu será no futuro, não era mais sua preocupação. Depois que Xiao Niu foi embora, Daniel contratou alguns trabalhadores, mas, na verdade, isso quebrou a regra de seu pai. De acordo com seu pai, o que eles estavam vendendo era sua habilidade. Se alguém mais aprendeu essa habilidade, então não estava pegando uma pedra para quebrar seus próprios pés. Mas parecia que Daniel não deu ouvidos às palavras do pai. Depois de contratar os trabalhadores, ele parou de se preocupar com a loja e, em vez disso, voltou ao seu antigo hábito de observar Wang Lin esculpir todos os dias. Com Daniel sempre por perto para servir Wang Lin, isso fez Wang Lin relembrar algumas memórias antigas. Talvez seja porque Wang Lin viu Daniel crescer, mas desde que sua mãe morreu, ele ia à casa de Wang Lin todo ano com sua esposa e comida. Daniel parecia considerar Wang Lin seu próprio pai agora. A esposa de Daniel, filha do lojista da alfaiataria, era uma mulher muito inteligente. Vendo como seu marido olhava para Wang Lin, ela também gradualmente começou a tratá-lo como os mais velhos de sua própria família. Como resultado, nos últimos anos da vida de Wang Lin como mortal na capital, ele pôde sentir o calor de uma família. Esse calor era muito estranho para Wang Lin, mas ele não o rejeitou. Xu Tao também havia mudado de um homem de meia idade para um homem velho com um pouco de branco no cabelo. Sua posição atual disparou há 10 anos. Ele agora era o chanceler do rei. Este não era o rei daquela época, mas o príncipe. Depois que o príncipe se tornou rei, seus tributos não diminuíram, apenas aumentaram. Todos os anos, ele vinha pessoalmente e se prostrava em relação ao Wang Lin, desconsiderando completamente sua posição. Ao longo desses anos, Wang Lin começou a realmente admirar o príncipe. Afinal, ele era um rei no mundo mortal. Ser capaz de abaixar a cabeça assim exige muita determinação. Talvez seja porque ele experimentou muito percebeu que havia pessoas que poderiam matá-lo com apenas o dedo e ninguém se importaria.
Uma das razões pelas quais ele foi tão respeitoso com Wang Lin foi puxá-lo para o seu lado para que ele pudesse ter uma vida pacífica. Neste inverno, nevou muito. Nos mais de 30 anos que Wang Lin esteve aqui, ele nunca tinha visto nevar tão forte antes. A neve cobriu toda a capital. A neve nos telhados e nas árvores chegava à altura de uma criança de 4 ou 5 anos. Muitos telhados desabaram sob a pressão de toda essa neve. Algumas das pessoas mais fracas morreram congeladas. Quase todas as manhãs, as pessoas encontravam 1 ou 2 corpos congelados nas esquinas das ruas. Essa neve estava muito estranha. Algumas das pessoas que viveram aqui por gerações se reuniram em restaurantes e falaram sobre como não havia neve tão forte por centenas de anos. A neve continuou a cair e aos poucos cobriu as pegadas deixadas pelas pessoas que passeavam. Em breve, a pegada estaria completamente coberta e seria imperceptível. Isso forçou o fechamento de muitas lojas na capital. A rua em que Wang Lin estava era relativamente remota, então, depois de um dia de neve, era impossível ver ninguém do lado de fora. Todas as pessoas estavam escondidas em casa, sentadas em frente aos fogões para se aquecerem enquanto esperavam a neve passar. Esta neve era realmente muito estranha. A partir do momento em que a neve começou a cair, Wang Lin percebeu imediatamente que havia um traço de intenção de matar na neve. Essa intenção de matar era muito fraca, mas deve-se dizer que a neve cobriu toda a aliança das 4 seitas, então essa intenção de matar era quase monstruosa. A razão pela qual a temperatura caiu tão rápido foi devido a esta intenção de matar. Esta neve não veio das nuvens, mas apareceu do nada no céu. De que outra forma poderia haver nuvens grandes o suficiente para cobrir toda a aliança das 4 seitas? No terceiro dia desta neve estranha, os 9 pilares da capital foram divididos ao meio, por um raio do céu. Os cultivadores lá dentro nem tiveram tempo de escapar, pois foram mortos pelo raio. No momento em que isso ocorreu, todos os pilares como este nas outras cidades em toda a aliança das 4 seitas foram destruídos por um raio do céu. Pouco depois, além da neve cair do céu, incontáveis pedaços de jade voaram dos cantos leste, sul, oeste e norte do país. Embora esses pedaços de jade fossem muito rápidos, no momento em que encontrassem um cultivador do estabelecimento da fundação, eles cairiam em suas mãos. Uma dessas peças de jade voou de volta para Wang Lin. Depois que ele acenou com sua mão, embora já tivesse passado por ele, ainda voou diretamente para sua mão. Wang Lin segurou o pedaço de jade em sua mão e examinou apenas para ouvir uma voz sombria dizer: todos os cultivadores dentro da aliança das 4 seitas, preparem-se para a guerra. As primeiras seitas, seita tinta aquática, seita nuvem branca, seita madeira verde e seita alma negra estão convocando todos os cultivadores desonestos para se reunirem. Esteja ausente por sua própria conta e risco. Wang Lin ponderou um pouco antes de esmagar o jade em sua mão. Ele desapareceu de sua loja e quando reapareceu, ele estava no céu acima da capital. Depois que ela apareceu, seu corpo se moveu de repente e continuou a voar. Mais de 10.000 quilômetros no ar, ele encontrou a origem da neve. Wang Lin olhou para o céu por um tempo. Ele finalmente foi capaz de ver o que estava acontecendo. Ele podia ver leves ondulações de restrições na área. Eles pareciam esconder a origem da neve. Se fosse qualquer outro tipo de técnica, Wang Lin poderia ter problemas para quebrá-la, mas enquanto fosse uma restrição, ele não tinha medo. Sua mão direita passou sobre os olhos e uma luz estranha brilhou deles. Ele ficou olhando para o ar por um longo tempo e então sua mão começou a se mover. Depois de meia hora, inúmeras restrições apareceram ao seu redor. Os círculos ilusórios pousaram no ar e uma fumaça branca apareceu. Era como se o gelo estivesse derretendo. Gradualmente, o céu vazio se encheu de fumaça branca. Depois que a fumaça branca se dissipou, a verdade foi revelada. Wang Lin olhou cuidadosamente para ele e sua expressão mudou imediatamente. Ele viu uma grande fenda, 300 metros de largura, no céu acima da capital. A neve caía sem parar da fenda. Wang Lin examinou a área com seu senso divino e descobriu que havia pelo menos 100 dessas restrições em um raio de 10.000 quilômetros. Isso foi apenas dentro de 10.000 quilômetros. De acordo com os cálculos de Wang Lin, deve haver incontáveis fendas como essa nos céus da aliança das 4 seitas. O que também o surpreendeu foi que este rift parecia ter o poder de sugar no sentido divino. Quando seu sentido divino passou por ela, ele, imediatamente notado. Felizmente,
Seu sentido divino era muito poderoso, então ele foi capaz de se afastar facilmente. Wang Lin ponderou um pouco. Em vez de agir precipitadamente, ele voltou para sua loja. Durante sua descida, o mundo inteiro ficou branco quando começou a nevar ainda mais forte. Wang Lin voltou à loja. Ele tinha a sensação de que algo ruim estava para acontecer e, quando viu essa fenda, esse sentimento se tornou ainda mais forte. Ele ponderou um pouco, depois desatou a rir. Este era o domínio da Forsect Alliance, então ele não precisava se preocupar com isso, pois haverá cultivadores mais poderosos do que ele para lidar com isso. No entanto, aquele raio no céu ainda pairava sobre o coração de Wang Lin como uma nuvem negra. Nesse exato momento, a expressão de Wang Lin mudou enquanto ele olhava para a porta. Depois de algum tempo, ouviu bater de fora. Essa batida parecia ter um certo ritmo. A pausa entre cada duas batidas era exatamente a mesma. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 266. Cultivador de Shui. Capítulo 266. Cultivador de Shui. Wang Lin acenou com a mão e a porta se abriu silenciosamente. Uma figura alta vestindo uma capa de chuva entrou. Essa pessoa estava coberta por uma fina camada de neve. Ele não disse uma palavra ao entrar. Wang Lin olhou para aquela pessoa e disse: "Não nos encontramos há mais de 10 anos. Companheiro cultivador, me parece." Essa pessoa soltou uma risada. Ele removeu sua capa, revelando um rosto muito digno. Suas orelhas eram a parte mais visível dele. Este era o cultivador de orelhas grandes, Zhuotai. Ele balançou a capa com a mão, fazendo com que toda a neve caísse. Um vento suave carregou toda a neve para fora. Nenhum único floco pousou na loja de Wang Lin. Ele colocou a capa de chuva de lado e sentou-se do lado oposto de Wang Lin. Assim que ele se sentou, a porta se fechou silenciosamente. Depois que Zhuotai desceu, ele pegou a jarra de vinho que Wang Lin tinha na mesa. Ele não usou uma xícara e bebeu um grande gole diretamente da jarra. Wang Lin olhou para Zhuotai. Comparado a 10 anos atrás, havia mais algumas linhas de rugas em seu rosto. Claramente, havia algo que o preocupava muito nos últimos 10 anos. Quanto ao seu cultivo, ele havia feito algum progresso desde 10 anos atrás, mas ainda estava um pouco abaixo de Wang Lin. Afinal, o domínio da vida e da morte que Wang Lin experimentou deu a ele um nível mais profundo de compreensão. Depois que o cultivador de orelhas grandes, Zhuotai, terminou de beber, seus olhos se fixaram nas 3 esculturas de madeira na prateleira. Essas 3 esculturas de madeira eram os 3 membros da seita Nuvem Branca. Quando Zhuotai surgiu há N anos, havia apenas 2, mas agora havia mais um. Quando seus olhos estavam fixos na escultura de madeira extra, uma pitada de surpresa apareceu em seu rosto. Ele acenou com a mão e a escultura voou em sua direção. Ele examinou cuidadosamente a escultura em madeira antes de largá-la, então olhou para Wang Lin com uma expressão complicada. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Ele sorriu ironicamente e disse: "Irmão Wang, você realmente foi mais longe do que eu. Parece que realmente tenho marchado no lugar nos últimos 10 anos." A expressão de Wang Lin estava calma quando ele acenou com a mão e outra jarra de vinho apareceu. Ele tomou um gole, balançou a cabeça e disse: "Foi apenas sorte." Zhuotai deixou escapar um suspiro. Ele abaixou a cabeça e olhou para as esculturas de madeira enquanto dizia, vagarosamente: "O domínio da passagem do tempo do tio mestre King Song já foi esculpido por você. Essa escultura em madeira já pode ser considerada um tesouro mágico de primeira qualidade entre os cultivadores de Nascente Soul." 10 anos atrás, o irmão Wang não podia fazer isso, mas em apenas 10 anos, você melhorou muito. Estou impressionado. Wang Lin deu um sorriso e disse: "Se você gostar, posso dar para você." Zhuotai ficou assustado. O olhar complexo em seus olhos tornou-se ainda mais profundo. Ele olhou para Wang Lin e depois para a escultura antes de finalmente tirar um pedaço de jade. Ele gentilmente o colocou ao lado e disse: "Obrigado." Sua hostilidade para com Wang Lin diminuiu um pouco. Para ser capaz de simplesmente doar um tesouro como esse, é necessária uma mentalidade que poucos podem ter. Ele acreditava que enquanto tivesse essa escultura em madeira, mesmo que não conseguisse obter o domínio da passagem do tempo, ele ainda seria capaz de entendê-lo um pouco. No entanto, o que ele mais lutou foi como escolher. Afinal, o domínio atual que ele estava compreendendo estava muito longe deste domínio. Como resultado, houve algum conflito. Depois de um longo tempo,
Seu corpo tremia ao olhar para Wang Lin. Ele mais uma vez deu um sorriso irônico e disse, Irmão Wang, eu admito a derrota. Então, por favor, dê-me outra obsessão para lidar com ela. Não quero mais essa escultura em madeira e você pode ficar com esse jade. Ele contém uma técnica de formação de alma. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha enquanto ele olhava cuidadosamente para Zuo Tai. Quando ele presenteou a escultura em madeira para Zuo Tai, ele realmente tinha essa intenção oculta, mas Zuo Tai foi capaz de perceber isso e imediatamente desistiu de experimentar o domínio da passagem do tempo para manter seu domínio atual. Wang Lin raramente encontrava pessoas assim. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Se for esse o caso, então não vou tentá-lo mais. Com isso, ele pegou Jade e o escaneou com este sentido divino. Então ele calmamente o colocou de lado. Zuo Tai, relutantemente, forçou seus olhos a se moverem para longe da escultura em madeira. Seu rosto ficou sombrio quando ele disse, Irmão Wang, você notou algo estranho nesta neve? Wang Lin ponderou um pouco. Ele olhou para a jarra de vinho em sua mão e disse, esta neve não é natural. Os olhos de Zuo Tai se iluminaram. Ele disse, correto. A intenção de matar dentro da neve. No momento, toda a Forsect Alliance está coberta de neve, então essa intenção de matar é muito densa. A expressão de Wang Lin ainda era a mesma, como se nada disso tivesse algo a ver com ele. Ele apenas ouviu em silêncio. Zuo Tai olhou para Wang Lin e continuou, vários dos veteranos da Aliança das Quatro Seitas foram verificar. 10.000 quilômetros de altura no céu. Eles encontraram fenda de transferência de mão única de cultivadores de Shuiyui escondida por restrições. Cultivadores Shuiyui. Esta foi a primeira vez que Wang Lin ouviu isso. Zuo Tai respirou fundo e disse, Shuiyui é outro país de cultivo classificado como 4. Eles estão na fronteira norte do continente. Essa área é coberta por gelo neve e seu cultivo também está frequentemente relacionado a isso. Então, sempre que Shuiyui ataca outro país, eles usam essas fendas de mão única para cobrir o país com neve primeiro e depois atacar. Depois que Zuo Tai terminou de falar, ele acenou com a mão direita e a porta da loja se abriu. Ele estendeu a mão e agarrou uma bola de neve. Então, sua mão esquerda formou um selo e uma bola de fogo apareceu, liberando ondas de calor. Irmão Wang, por favor, olhe. Enquanto falava, ele pressionou a bola de neve e a bola de fogo juntas. O fogo diminuiu um pouco. Depois desapareceu enquanto a neve não derretia. Wang Lin ficou imediatamente surpreso, pois isso não era algo que ele esperava. Essa neve não pode ser derretida. Assim que todo o território da Forsect Alliance estiver coberto por essa neve, a ponto de formar um plain, é quando Shuiyui atacará. A voz de Zuo Tai ficou ainda mais sombria. Wang Lin ponderou, mas não falou. Zuo Tai perguntou honestamente, Irmão Wang, estou aqui hoje para representar a Aliança das Quatro Seitas e convidá-lo a se juntar a nós. Com o seu culto, assim que você entrar, a força da Aliança das Quatro Seitas aumentará muito. Wang Lin olhou para ele e disse lentamente, sou apenas um humilde cultivador de alma nascente. Há muito mais cultivadores com nível de cultivo mais alto do que eu na Forsect Alliance, então não causarei muito impacto. Zuo Tai sorriu ironicamente. Ele balançou a cabeça e disse, Irmão Wang, não se subestime. Com seu nível de cultivo atual, você só precisa de mais alguns anos. Uma vez que você alcançou o Soul Format no palco, a Forsect Alliance ganhou outro cultivador de Soul Format 1. Essa é a principal razão para eu vir aqui hoje. Wang Lin ponderou um pouco e, de repente, perguntou, por que os cultivadores Shuiyui estão começando uma guerra com a Aliança das Quatro Seitas? Capítulo 267, Matando Pessoas. Zuo Tai olhou para a bola de neve em sua mão. Ele hesitou por um momento, então sorriu amargamente. Não é sempre por interesse próprio. O país de Shuiyui é um dos poucos países que carecem de recursos naturais, mas estão misteriosamente crescendo em força. Para ganhar ainda mais recursos e se tornarem mais fortes, eles começaram esta guerra. Wang Lin deu uma risadinha. Ele bebeu um gole de sua cabaça e disse, Irmão Zou, não o acompanharei até a porta. O rosto de Zuo Tai afundou quando ele olhou para Wang Lin e disse, se o irmão Wang entrar para a Aliança das Quatro Seitas, eu concederei a você qualquer pedido que esteja ao meu alcance. Irmão Wang, você não pensaria mais nisso? Wang Lin ergueu a cabeça e olhou para Zuo Tai. Depois de um longo tempo, Zuo Tai franziu a testa e disse, Irmão Wang, qual é o significado disso?
Wang Lin disse calmamente: Irmão Zhou, não me trate como um menino de 3 anos. O planeta Suzaku é grande. Por que Shuyu está invadindo aqui em vez de em outro lugar? Já que o irmão Zhou não quer dizer mais nada, não vou continuar perguntando. Zhou Tai ponderou por um momento, depois soltou uma gargalhada. Ele olhou para Wang Lin, nem um pouco envergonhado, e disse: Por favor, não me culpe, irmão Wang. Este assunto é simplesmente importante demais. Então, naturalmente, não estou disposto a revelar isso levianamente. Com isso, ele parou de falar, claramente esperando pela resposta de Wang Lin. Se Wang Lin concordasse, ele diria a verdade. Wang Lin começou a hesitar, pois não estava interessado em se envolver com a invasão dos cultivadores Shuyu. Afinal, esta foi uma batalha entre 2 países de cultivo de 4ª classe. Além disso, ele não tem uma relação profunda com a seita Aliança 4, então ele era muito provável que se torne um peão sacrificial se as coisas estavam a ir mal. Depois de um longo tempo, Wang Lin disse calmamente: Tenho que levar algum tempo para considerar isso. Vou te dar uma resposta antes que a invasão comece. Zhou Tai também não esperava que Wang Lin concordasse imediatamente, mas vendo que Wang Lin nem mesmo levantou nenhuma condição, ele tinha 80% de certeza de que Wang Lin não concordaria. Com isso em mente, ele se levantou, respirou fundo, juntou as mãos e disse: Já que é assim, então vou esperar a resposta do irmão Wang. Com isso, ele tirou um pedaço de jade de sua bolsa de segurar e continuou: Se o irmão Wang tem uma resposta, por favor use este jade para me dizer. Com isso, ele juntou as mãos novamente e saiu. A expressão de Wang Lin ainda era a mesma. Não houve mudança alguma. Zhou Tai pegou sua capa de chuva, mas parou de repente quando estava na porta. Ele não se virou, mas disse lentamente: Irmão Wang, você já ouviu falar do vento, da chuva, do trovão e das portas celestiais de luz? O planeta Suzaku está perto da porta celestial da chuva. Os olhos de Wang Lin se iluminaram de repente. Houve menções das 4 portas celestiais nas memórias do Deus antigo. O boato era que essas 4 portas celestiais existiam desde os tempos antigos. Suas origens eram desconhecidas. Mas havia uma coisa certa: essas 4 portas celestiais conduziam ao antigo reino celestial. Depois que Zhou Tai terminou de falar, ele saiu. Ele colocou a capa de chuva e desapareceu na distância. A neve lá fora ficou ainda mais forte com o vento forte no céu. Depois de Zhou Tai ter caminhando uma certa distância, 4 sombras apareceram de repente ao lado dele. Depois que os 4 começaram a seguir Zhou Tai, seus sentidos divinos foram todos direcionados para a loja de Wang Lin. Um deles disse, com um tom frio: Companheiro cultivador Zhou, a ordem dada pela aliança das 4 seitas é matar todos os cultivadores suspeitos que entraram no país nos últimos 200 anos. Por que você não agiu? Zhou Tai não se virou e zombou. Com apenas o cultivo de seus 4, mesmo se eu fosse ajudar, você acha que poderíamos matá-lo? Se ele realmente quisesse nos prejudicar, quem poderia impedi-lo? Outra pessoa vestida de preto disse calmamente: Não necessariamente. Mesmo que nós 4 estejamos apenas no estágio final de alma nascente, se fôssemos usar uma formação, a menos que ele esteja no estágio de formação de alma, ele morreria. Zhou Tai zombou. Ele acenou com as mangas e disse: Se vocês querem ir, vão. Eu não vou te impedir. Mas essa pessoa tem uma escultura dos 3 tios mestres, então deve haver algo mais nele. Não estou procurando a morte. As 4 pessoas preto vestida ponderou um pouco. Eles se entreolharam e caminharam em direção à loja de Wang Lin sem dizer uma palavra. O sorriso no rosto de Zhou Tai ficou ainda mais frio. Ele parou e se virou para ver como esses 4 caras arrogantes seriam capazes de vencer alguém que estava quase no estágio de formação de alma. Eles pensaram que, se Wang Lin quisesse fugir, não haveria maneira garantida para os 4 impedi-lo de escapar. Como resultado, o pensamento deles foi: não há razão para causar problemas para você no futuro. Enquanto os 4 se moviam rapidamente em direção à loja de Wang Lin, sua intenção de matar aumentou imediatamente. Wang Lin estava sentado dentro da loja enquanto olhava para a jarra de vinho em sua mão e soltou um suspiro. Ele realmente não queria que os seus anos se transformando em um mortal fossem arruinados por matar pessoas, mas Wang Lin ainda era Wang Lin. Seus 400 anos de matança foram simplesmente contidos por ele e não desapareceram. Os 4 não sabiam que se continuassem, iriam despertar um monstro, um demônio que não matava há décadas.
Mas parecia que os 4 já estavam decididos. Os 4 se transformaram em fumaça preta, que era muito perceptível no solo coberto de neve. Wang Lin suspirou secretamente. Seus olhos revelaram uma luz fria que não aparecia há mais de 30 anos. Essa luz fria apareceu com frequência durante seus 400 anos de matança. Cada vez que aparecia, significava que alguém iria morrer. E desta vez, não foi exceção. A mão esquerda de Wang Lin segurou a jarra de vinho e ele tomou um gole. Ele se levantou e deu um passo, colocando-o na porta já quando os 4 homens vestidos de preto se aproximaram. A luz fria nos olhos de Wang Lin se aprofundou quando ele se transformou de um velho em um demônio. Nesse momento, a neve ficou ainda mais forte, mas ao comparar a intenção de matar na neve com a intenção de matar de Wang Lin, foi como comparar uma fogueira ao sol. Uma espada fria não sai facilmente de sua bainha. Quando os 4 homens vestidos de preto se aproximaram, todos eles formaram estranhos selos com as mãos. Ao mesmo tempo, um rugido baixo veio deles quando 4 lanternas de espada, verde, vermelha, azul e roxa, dispararam e formaram uma rede. A rede cercou Wang Lin. Wang Lin tomou um grande gole de vinho e apontou o dedo para o ar. A passagem do domínio do tempo da escultura do ancião de vestido azul de repente começou a se espalhar, fazendo com que as 4 luzes das espadas parassem. Durante esse atraso, o corpo de Wang Lin se moveu de maneira estranha e rapidamente escapou da rede da espada. Quando ele apareceu novamente, ele já estava na frente de um dos homens, vestidos de preto. Mas o ia nisso acontecer, então ele vai matar. Sua mão direita se moveu de uma forma que parecia muito lenta, mas na realidade era rápida como um relâmpago. Ele apontou para a cabeça do homem vestido de preto. Depois de um estalo, ele tossiu com a boca cheia de sangue e morreu imediatamente. Seu nascente Soul saiu e tentou correr com um olhar aterrorizado em seu rosto. Wang Lin nem mesmo olhou para ele quando se virou e soltou um rugido silencioso. Durante este rugido, uma fumaça preta apareceu acima de sua cabeça. Sua forma de devorador de almas correu para fora e imediatamente devorou a alma nascente tentando escapar. A neve caindo não se atreveu a se aproximar de Wang Lin. Cada floco de neve se afastou dele. Era como se nenhum deles ousasse mexer com aquele demônio. Este homem vestido de preto originalmente não teria morrido, mas ele não deveria ter agido contra um demônio de 400 anos. Se soubesse com antecedência, teria se arrependido dessa decisão. Os 3 restantes estavam todos apavorados. Todos eles deram um tapa em suas sacolas de contenção para retirar seus tesouros mais poderosos. Um deles, segurando um guarda-chuva, viu a cabeça de Wang Lin virar para ele. Aqueles olhos frios cheios de intenção assassina o fizeram sentir frio pela primeira vez como cultivador. O que era a neve circundante em comparação com isso? A neve não podia nem ser comparada a 10.000 toneladas de frio daqueles olhos. Ele inconscientemente mordeu a língua e cuspiu sangue. O sangue caiu em seu guarda-chuva do tesouro. De repente, o guarda-chuva se abriu e uma cobra dourada correu na direção de Wang Lin como se quisesse devorá-lo inteiro. Os 2 restantes também enviaram seus tesouros. Eles não sabiam que uma espada fria não sai facilmente de sua bainha, mas assim que o fizer, ela matará alguém e continuará a matar. Os olhos de Wang Lin mostraram uma pitada de zombaria. Ele nem mesmo olhou para o naque dourado. Em vez disso, ele deu um tapa em sua sacola e uma pequena bandeira apareceu em sua mão. De repente, a bandeira cobriu a área com uma fumaça preta. Dezenas de dragões formados pela fumaça saíram e despedaçaram a cobra dourada. Nesse momento, a neve na área começou a se afastar ainda mais, pois não se atreveu a fechar. Ao mesmo tempo, Wang Lin avançou suavemente. Ele rapidamente chegou antes da pessoa vestida de preto com o guarda-chuva. Sua mão direita já segurava a garganta do homem e, com um pouco de força, o pescoço do homem se quebrou e ele morreu. Wang Lin suspirou suavemente. Eu matei inúmeros cultivadores nascente alma. Você não é o primeiro. Sua mão direita de repente entrou no abdômen do homem e puxou para fora uma aterrorizada alma nascente. A alma nascente estava prestes a escapar, mas de repente começou a gritar. Gritou porque Wang Lin engoliu tudo. Neste momento, os 2 restantes perderam toda a vontade de lutar enquanto pegavam seus melhores tesouros que escapavam e corriam como cães vádios. Mas era tarde demais para escapar. Uma espada fria não sai facilmente de sua bainha. Quando isso acontecer, ele matará e continuará matando. A cada 10 passos, ele mata alguém. copyright novelfull.com
Todos os direitos reservados. Capítulo 268, Raiding. Capítulo 268, Raiding. Dos dois que restaram, um deles correu em direção a Zultai. O outro correu na direção oposta. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele olhou para Zultai e casualmente deu um passo à frente. Uma etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, 10 etapas. A cada 10 passos, ele mata alguém. Wang Lin deu apenas 10 passos para alcançar o homem vestido de preto. Seus olhos revelaram uma luz estranha quando ele suspirou. Você arruinou meu humor, então você deve morrer. Com isso, ele casualmente moveu o hematoma direito, fazendo o reino Ji disparar e entrar no corpo do cultivador. O homem nem mesmo teve tempo de soltar um som enquanto despencava do céu. Quando ele pousou, por acaso ele caiu na pilha de neve, do lado de fora da siderúrgica de Daniel. Sua alma nascente não teve tempo de escapar. Ele foi destruído pelo reino Ji. Embora o reino Ji de Wang Lin não mate os cultivadores da formação de alma antes de obter o tesouro do planeta Suzaku, foi mais do que suficiente para os cultivadores de alma nascente. Depois de matar 3 pessoas, ele se virou e olhou para Zultai. Embora a expressão de Zultai fosse normal, suas costas estavam completamente encharcadas de suor. Vendo os olhos de Wang Lin, ele não hesitou em erguer a mão direita para impedir o homem vestido de preto de correr em sua direção. O homem vestido de preto entrou em pânico e gritou: "O que você está fazendo, Zultai?" Zultai olhou com indiferença para o homem. Ele deu um leve sorriso e sussurrou: "Vocês 4 irritaram o irmão Wang. Como eu poderia deixar você ir embora?" Com isso, sua mão esquerda formou um selo estranho. Uma luz estranha e roxa apareceu em sua mão. Neste momento, a diferença entre um cultivador de alma nascente de estágio avançado e um cultivador de pseudo-formação de alma era muito clara. O culto de Zultai estava apenas um passo abaixo do de Wang Lin. Ele tinha um pé no reino, de formação de alma também, e ele ganhou alguns de seus domínios. Quando a luz roxa apareceu, o homem preto vestido sentiu que tinha retornado à sua juventude, quando ele tinha apenas Joine Deceita e conheceu seu mestre. Embora soubesse que tudo isso era falso, a sensação era extremamente real. Uma sensação avassaladora se espalhou por seu corpo. Quando recuperou os sentidos, a mão direita de Zultai já estava em sua testa. Com um pouco de energia espiritual, o homem vestido de preto tossiu sangue e caiu no chão, morto. Quanto à sua alma nascente, estava nas mãos de Zultai. Ele o esmagou diante dos olhos de Wang Lin. Ele estava usando suas ações para dizer ao Wang Lin que não tinha participação em tudo isso. Era também para dizer ao Wang Lin que ninguém saberá disso e que ele não terá que matar mais ninguém. A maneira como Wang Lin matou os 3 de forma limpa fez com que o orgulhoso Zultai ficasse completamente pasmo. Se houvesse apenas um deles, ele também poderia matá-los facilmente. Se houvesse 2, ele mal poderia vencer. No entanto, se houvesse 3, no máximo ele só poderia chegar a um impasse. Se fossem 4, ele só poderia correr. Mas Wang Lin poderia matar, casualmente 3 deles. Como poderia Zultai não ficar chocado? O corpo de Wang Lin flutuou lentamente do céu. No momento em que ela pousou na neve, sua figura encolheu imediatamente. Ele passou de demônio a mortal no final de seus dias. Ele limpou suas roupas e bebeu um gole de sua cabaça antes de jogá-la em Zultai. O atual dele não é diferente de um mortal. Zultai pegou a cabaça e olhou para a loja de Wang Lin com pavor nos olhos. Ele decidiu que precisava fazer de Wang Lin um amigo, não um inimigo. Ele acenou com suas mangas largas e os 4 corpos dos homens vestidos de preto viraram pó. Depois disso, ele mudou-se rapidamente e saiu da rua de Wang Lin. Passou muito pouco tempo desde que Wang Lin saiu da loja e voltou. Ele também se controlou totalmente para que nenhum dos mortais ao redor notasse o que havia acontecido. Nesse momento, ele voltou para sua loja e sentou-se ao lado do fogão. Naquele momento, ele realmente parecia um velho ao levantar as mãos para se aquecer no fogão. Ele sentou-se em silêncio dentro da loja enquanto procurava rapidamente na memória do Deus antigo por memórias das 4 portas celestiais. Depois de muito tempo, a informação ficou mais clara em sua mente. Nesse exato momento, o som da neve caindo lá fora se acalmou e a porta foi aberta. O cheiro de frango assado vinha de fora. Ao mesmo tempo, o velho sujo que não aparecia há muito tempo entrou, tremendo. Depois de entrar na sala, ele chutou a porta com o pé direito e a fechou.
Ele rapidamente chegou diante do fogão ao lado de Wang Lin e praguejou, no meio da noite alguns pirralhos estão brigando lá fora. E um deles até caiu em cima de mim. Eu finalmente encontrei um bom lugar para dormir, também. Eu sou realmente mal educado. Wang Lin sorriu. Ele acenou com a mão e outra cabaça de vinho apareceu. Ele deu para o velho. O velho aceitou e deu um sorriso malicioso ao tirar metade de um frango assado de debaixo das roupas. Parece que você é bastante inteligente, garoto. Aqui, vou dividir esse frango assado com você. Depois de terminar de falar, ele olhou para Wang Lin e a apreciação em seus olhos se aprofundou quando ele disse: nada mal, meu jovem. Seu nível de cultivo aumentou novamente. Parece que o estágio de formação da alma não está longe. Você não pode esquecer a escultura em madeira que você me prometeu, ou então, não importa onde você vá, eu vou te encontrar. Wang Lin sorriu fracamente e disse: claro. Não vou esquecer a promessa ao Sênior. O velho arrancou uma coxa de frango e deu uma mordida. Jovem, a Four Sect Alliance está muito caótica agora. É melhor você se apressar e alcançar o estágio de formação da alma. Do contrário, com o seu nível de cultivo, você não conseguirá nada de bom com isso. O coração de Wang Lin comoveu quando ele olhou para o velho e perguntou: o senhor sabe o que está acontecendo com a aliança das 4 setas? O velho ergueu orgulhosamente o queixo e olhou para Wang Lin enquanto dizia: não há nada neste mundo de cultivo que este velho não conheça. Só que um pequeno cultivador da Four Sect Alliance de alguma forma conseguiu roubar um Haiding de um cultivador de Shuyu. Então eles estão aqui para roubá-lo de volta. É apenas uma questão pequena. Haiding. Wang Lin ponderou um pouco. De repente, ele se lembrou da conversa com o cultivador de orelhas grandes, Zuotai. Houve menção da porta de chuva. O velho comeu rapidamente a coxa de frango, depois começou a comer o pescoço de frango e disse, falando desse Haiding, na verdade há mais de um. Não sei exatamente quantas existem. Mas se alguém possui uma, então, uma vez que a porta celestial se abra, eles podem entrar. Portanto, isso causaria conflito, mas, não importa o quão duro eles lutem por isso, é inútil, pois uma vez que os países de classificação 5 e 6 tomarem conhecimento, ainda vai acabar em suas mãos. Wang Lin ponderou um pouco, então disse lentamente, o boato é que as 4 portas celestiais conduzem ao reino celestial, então não é de admirar que eles lutem por isso. O velho deu um sorriso malicioso e disse, o que é, meu jovem? Aaron e você se mudou? Mas, infelizmente, todos os celestiais dos tempos antigos se foram. O atual reino celestial está vazio. Wang Lin ficou surpreso. Não houve menção disso na memória de Tuzi. Ele parou um pouco antes de perguntar, todos morreram. Depois que o velho acabou de comer o pescoço do frango, ele arrancou um grande pedaço de carne de peito. Ele comeu enquanto dizia, é claro que estão todos mortos. Por que mais você acha que a transformação da alma e os cultivadores superiores ainda estão por aí? Por que não há para onde ir? O coração de Wang Lin estremeceu. Ele já sabia que o antigo mundo do cultivo morreu em um desastre e foi assim que a união de cultivo se formou. No entanto, ele não achava que todos os celestiais também morreram. O velho percebeu o choque de Wang Lin e ficou muito orgulhoso. Ele terminou de comer o frango, soltou um arroto e tomou um gole de vinho. Ele casualmente enxugou a mão nas roupas e disse, chocante, não é? Todos os deuses antigos estão mortos, assim como todos os antigos celestiais. Não sobraram muitos cultivadores antigos, e é por isso que a união de cultivo apareceu e se desenvolveu mais uma vez. Wang Lin ficou em silêncio enquanto digeria o segredo que o velho lhe contara. Depois de um longo tempo, ele franziu a testa e perguntou, se isso for verdade, então por que as 4 portas celestiais ainda existem? O velho riu e disse, os antigos celestiais se foram, mas o reino celestial ainda está lá. No entanto, ele está cheio de perigos. Na verdade, o reino celestial se despedaçou. As 4 portas celestiais simplesmente se conectam a diferentes seções do reino celestial. Mesmo assim, ainda há muitas coisas boas lá dentro. O mais importante é o que o celestial. Que celestial? A expressão de Wang Lin mudou. O velho lamentavelmente beliscou os lábios e disse, sim. Essa coisa é muito mais gostosa do que frango assado. Wang Lin riu amargamente. O velho lambeu o lábio e disse, ao passar do estágio de formação da alma para o estágio de transformação da alma, a menos que você tenha a rara pílula de transformação da alma,
Então você tem que absorver o suficiente daquele que celestial para romper. Nos tempos antigos, uma vez que alguém alcançasse a formação da alma, eles, naturalmente, ascenderiam ao reino celestial. Uma vez lá, eles tiveram que absorver algo celestial que não havia outra maneira. Wang Lin ponderou um pouco. Ele sorriu levemente e disse: isso significa que vale a pena lutar por este Raiding, especialmente para aqueles cultivadores de formação de alma. Seja para elevar o nível de seus próprios cultivadores, ou para que a posição de seu país aumente, é um must-have. Os outros 3 tipos de dingos também aparecerão? O velho pegou a jarra de vinho, tomou um gole e disse: esses 4 tipos de djinns aparecem de vez em quando. Eles são criados dos céus, então aqueles que os obtêm têm grande sorte. As 4 portas celestiais cobrem todos os planetas de cultivo, portanto, dependendo de qual porta elas estão próximas, esse tipo de djing aparecerá. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 269, o Dao do Céu é implacável. Capítulo 269, o Dao do Céu é implacável. O velho olhou para Wang Lin e disse casualmente: como o planeta Suzaku, todos os planetas ao redor formarão Raidings após um certo período de tempo. Os olhos de Wang Lin estavam calmos quando ele perguntou lentamente: quando as portas celestiais se abrem? O velho riu e perguntou: o quê? Você está tentado? Na verdade, com seu nível de cultivo, embora seja perigoso, enquanto você estiver vigilante, não precisa se preocupar muito. Afinal, quanto mais forte for o seu cultivo, maior será a restrição colocada sobre você. Wang Lin ergueu a cabeça e perguntou ao velho: por que assim? O velho pegou a cabaça e bebeu o último gole de vinho. Ele lambeu os lábios e disse: o antigo reino celestial já se despedaçou e só existe em fragmentos. Então as leis do céu e da terra são caóticas por dentro. Isso é fundamental porque, se as flutuações da energia espiritual do estágio final da formação da alma ou de cultivadores posteriores aparecerem, esse fragmento entrará em colapso. Claro, dependendo do tamanho do fragmento, alguns podem suportar flutuações de energia espiritual mais fortes. Assim, desde que a pessoa que entra não queira cometer suicídio, ela manterá seu poder no nível de formação da alma. Enquanto Wang Lin refletia um pouco, uma dúzia de pensamentos entrou em sua cabeça. Depois de um longo tempo, ele ergueu a cabeça e disse: Senhor, veio visitar o Júnior tão tarde da noite. Receio que você não esteja aqui, apenas para me falar sobre isso. O velho soltou uma risada maliciosa e disse: Jovem, este velho veio dizer-lhe que estou indo embora. Antes de eu ir embora, quero que você faça um entalhe de mim mesmo para que eu possa dar a Xiaoqui do pavilhão rosa para que, quando ela pensar em mim, ela tenha algo para lembrá-la. Infelizmente, alguém tão bonito quanto eu, que só aparece nas lendas, tem inúmeras pessoas pensando em mim. Com isso, ele revelou uma expressão de muito pesar, mas dentro dessa expressão, havia muito orgulho. Ele continuou olhando para Wang Lin, obviamente esperando que Wang Lin o elogiasse. Wang Lin ponderou um pouco. Depois de muito tempo, pegou um pedaço de madeira e, usando o dedo como faca, começou a entalhar. No entanto, assim que ele fez um contorno rugoso, o velho soltou um bufo insatisfeito e disse: sem roupas. O dedo de Wang Lin fez uma pausa. Ele deu um sorriso amargo. Depois de refletir um pouco, ele limpou a escultura com a mão direita e começou a entalhar novamente. Desta vez, seu dedo não parou, moveu-se como o vento. Logo, um velho magro que parecia quase um macaco foi esculpido. Além do domínio violento, a escultura em madeira parecia, exatamente como o próprio velho, era muito realista, como se estivesse vivo. Até mesmo as rugas em seu rosto eram claramente detalhadas. O velho agarrou rapidamente a escultura e examinou-a cuidadosamente. Quanto mais ele olhava para ele, mais franzia sua testa, até que ele finalmente olhou para Wang Lin e disse: o que é isso? Não se parece comigo. Não se parece comigo de jeito nenhum. É assim que você vê esse velho? O que você esculpiu aqui é um macaco, um macaco. Você entende? Com isso, o velho jogou a escultura para o lado e disse a Wang Lin, palavra por palavra: não se parece comigo. Nesse momento, o velho foi tomado por um olhar sério que nunca havia aparecido em seus olhos antes. Havia até um toque de loucura naqueles olhos. Wang Lin percebeu a mudança repentina e a energia espiritual na área começou a se mover, de uma certa maneira. De repente, ele sentiu uma sensação de perigo emergindo.
Wang Lin sempre tinha suposições sobre o nível de cultivo do velho, mas, neste momento, sua estimativa do nível de cultivo do velho aumentou novamente. Ele olhou para o velho enquanto pegava outra torta de madeira. Desta vez, sua mão se moveu como o vento. Ele usou apenas metade do tempo para fazer a escultura desta vez. A pessoa na escultura era muito bonita e romântica, especialmente os olhos penetrantes. Não seria errado chamar essa pessoa de um dos homens mais bonitos que existem. Apenas, isso parecia muito diferente do velho. Quem não fosse cego perceberia que não era a mesma pessoa que o velho. No momento em que a escultura em madeira foi concluída, ela foi levada pelo velho. Ele olhou para a escultura, em madeira e seus olhos brilharam enquanto ele ria. Nada mal, este sou eu de verdade. Você esculpiu muito bem. Ok, meu jovem, vou deixar você pegar emprestado aquele chapéu de palha por um tempo. O velho olhou sonhadoramente para a escultura em madeira. Quanto mais ele olhava para isso, mais gostava. Depois de guardá-lo, ele olhou para Wang Lin com um olhar satisfeito e disse, de agora em diante, apenas esculpi-os assim. Tenho que ser honesto, embora a escultura que você tem agora seja um pouco diferente da aparência deste velho, não há problema em ignorá-la. O mais importante é que essa escultura se parece exatamente comigo quando eu era mais jovem. Enquanto o velho falava, ele se levantou para sair. Ao chegar à porta, ele parou de repente e disse, ainda mais 999 entalhes. Não se esqueça deles quando chegar ao estágio de formação da alma. Não se esqueça, ou não importa onde você vá, este velho vai te encontrar. Depois de expulsar o velho estranho, Wang Lin pegou a escultura anterior. Ele deu um sorriso e casualmente o colocou em uma prateleira. Wang Lin não pretende se envolver no assunto com as portas celestiais. Se ele pudesse alcançar o estágio de formação de alma, ele faria uma viagem para lá então, mas pensar nisso agora era muito cedo. Quanto à batalha entre a Four Sect Alliance e Shuyu, Wang Lin ponderou um pouco e decidiu não participar. O alcance de influência desse tipo de coisa era muito amplo. Se algo desse errado, haveria consequências graves. Portanto, a vida de Wang Lin se acalmou novamente. Quanto à neve na Aliança das Quatro Seitas, começou a diminuir depois de um mês. Era muito comum ver os flashes de luz de tesouros mágicos no céu. Era como se houvesse cultivadores consertando algo lá em cima. Wang Lin observou por um tempo e percebeu que eles estavam criando formações. As formações foram colocadas no céu para impedir que a neve caísse. Ao mesmo tempo, além de estabelecer as formações, grandes quantidades de cultivadores de todas as seitas e famílias vieram limpar a neve do solo. A energia espiritual parecia ter pouco efeito contra a neve. A neve parecia ser muito sensível à energia espiritual. Assim, esses cultivadores começaram a usar força física para eliminá-lo. Uma vez que os cultivadores se moveu, o Emirtal seguiram o exemplo. O rei mortal do país parecia já ter recebido ordens dos cultivadores. Então grandes quantidades de tropas mortais começaram a limpar a neve. Como a aliança das quatro seitas era muito grande, não apenas o exército estava removendo a neve, até mesmo os cidadãos estavam sendo forçados a ajudar. Daniel era um deles. Mesmo os velhos que estavam no fim da vida não eram exceção, mas sob as ordens do rei, que vinha prestando homenagem a ele, ninguém incomodava Wang Lin. Toda essa operação durou vários meses. Daniel já havia sido enviado para o sul. A capital inteira, não, todas as cidades da Aliança das Quatro Seitas eram muito mais vazias. A menos que alguém tivesse uma posição importante, quase todo mundo estava limpando a área. Durante esta operação, nem mesmo mulheres e crianças foram poupadas. Quando Daniel foi pego, Wang Lin deu a ele uma escultura em madeira para manter perto de si como um presente pelos últimos 30 anos. Quanto à esposa de Daniel, Wang Lin também deu a ela uma pequena escultura Oud. O efeito dessas esculturas em madeira era espalhar o calor para evitar que o corpo congelasse. Na batalha que originalmente deveria ser entre cultivadores, os mortais da Aliança das Quatro Seitas foram os primeiros a sofrer. Esses imortais nem sabiam o que estava causando essa neve, mas para salvar suas famílias dela, eles entraram voluntariamente nessa neve implacável. Ao longo da Four Sect Alliance, havia montanhas de neve empilhadas e com a ajuda de alguns cultivadores poderosos, essas montanhas continuaram crescendo. Não houve colheita nos campos, pois tudo havia sido coberto pela neve. Todos os dias havia incontáveis mortais que morriam de frio, e todos os dias havia casas esmagadas pela neve. Isso foi um desastre.
Wang Lin acordou uma manhã e saiu de sua loja. A neve estava limpa da rua, mas ainda havia flocos de neve no chão. Embora a queda de neve tenha diminuído, ela ainda existia. Há poucos dias, o cultivador de orelhas grandes, Zhou Tai, enviou outro Jade. Não houve convite para a Forsect Alliance, mas notícias do que a Forsect Alliance estava fazendo e uma notícia de partir o céu. Graças a toda a população do país limpando a neve que cobriu o grupo havia diminuído, só que agora havia montanhas muito altas de neve. Além disso, quase todos os cultivadores da Aliança das Quatro Setas foram convidados para ajudar na batalha que viria. No entanto, Zhou Tai também trouxe suas próprias preocupações. Não, finalmente, Chuiu não iria chover neve por meses. Eles normalmente deixam nevar por apenas 10 dias. Eles viriam após esses 10 dias. Normalmente, durante grandes batalhas, os cultivadores evitariam afetar o mundo mortal. Esta foi uma regra estabelecida pelo país Suzaku. Mas até hoje, 4 meses se passaram e a neve no céu não diminuiu. Ele só tinha sido escondido pelas formações. Este tipo de fenômeno tinha apenas uma interpretação, e era: Chuiu estava planejando exterminar a Aliança das Quatro Setas iniciando uma guerra para exterminar todo o país. No planeta Suzaku, a guerra para varrer um país era rara, pois o país que Suzaku estava por perto interferia, mas não era algo que não tivesse acontecido antes. No antigo registro da Forsect Alliance, foi registrado que houve um total de 4 guerras que destruíram um país. 3 eram países de cultivo de nível 4 e 1 era um país de cultivo de nível 5. Mas, sem exceção, todas as guerras que destruíram um país continham a mão de Suzaku. Isso quer dizer que Chuiu usou vários métodos para fazer Suzaku concordar em permitir que Chuiu iniciasse esta guerra. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 270. Adorável Senhora abençoada pelos seus. Capítulo 270. A Senhora Lovely abençoada pelos seus. Wang Lin refletiu um pouco sobre as preocupações de Zhou Tai. Embora a Forsect Alliance não tivesse muito a ver com ele, ele viveu nesta rua por mais de 30 anos. Ele estava parado do lado de fora da loja e olhando para a neve enquanto soltava um suspiro. A última coisa que Zhou Tai mencionou no Jade foi que, para verificar se Chuiu realmente começaria uma guerra que acabaria com o país, a Aliança das Quatro Setas enviou cultivadores para coletar informações. Eles enviaram um total de 3 grupos, um para os países próximos de nível 4 que eram aliados, o outro para o país de cultivo de nível 5 ao qual eles pertenciam para obter reforços e, finalmente, o último grupo foi para Suzaku para descobrir a verdade. No dia em que o Jade foi enviado, apenas o grupo de Suzaku não havia retornado. Apenas, a resposta fez com que todos na Forsect Alliance ficassem em silêncio. Todos os países de cultivo aliados de Rank 4 receberam bem a Forsect Alliance e os trataram com respeito, mas nenhum deles falava sobre a guerra, eles apenas se esquivaram do assunto. Alguns até evitaram conhecê-los, completamente. Por fim, outro país, que tinha um relacionamento muito bom com eles, disse-lhes que os países de cultivo do 5º lugar haviam enviado ordens para não entrar neste caso. Quanto ao grupo que entrou no país de cultivo ranqueado 5, seus rostos estavam ainda mais sombrios quando retornaram. O país de cultivo de nível 5 disse a eles que não havia necessidade de lhes dar o caldeirão de chuva, pois eles não vão ajudar. Finalmente, este grupo de cultivadores despendeu um grande esforço para obter uma informação de um cultivador da transformação de almas no 5º país de cultivo que chocou a todos. Havia uma mulher em Chuiu cujo talento era tão impressionante que chamou a atenção de Suzaku. Ela havia se cultivado por apenas 100 anos e já havia alcançado o estágio final da formação da alma. Ela foi nomeada o gênio número 1 do planeta Suzaku nos últimos 10.000 anos. Se fosse assim, não seria muito, mas essa menina não tomava nenhum comprimido nesses 100 anos, então isso a tornava ainda mais atraente. Para este assunto, Suzaku enviou cultivadores para investigar isso. Depois de confirmar que era verdade, Suzaku oficialmente a convidou para se juntar a eles. Esse tipo de coisa não era incomum. Muitos dos jovens extremamente talentosos seriam convidados a se juntar a Suzaku durante seus momentos mais brilhantes. Mas quando essas pessoas se juntaram a Suzaku, seu status era muito baixo, mas para ela, Suzaku estava determinado e deu a ela uma posição muito alta.
A razão pela qual Suzaku estava fazendo isso era tentar cruzar aquela lacuna que eles vinham tentando cruzar por incontáveis anos, tornar-se um país de cultivo de nível 7. No entanto, para se tornar um país de cultivo de nível 7, eles não apenas precisariam de um cultivador para atingir o nível de cultivo necessário, mas também atenderiam a uma série de requisitos. Foi muito difícil. Neste momento, Suzaku não tinha cumprido o primeiro requisito, então eles prestaram muita atenção à talentosa geração mais jovem. E essa mulher com o talento de Shuiyu já era incrível. Como resultado, Suzaku fez muitos preparativos. O único pedido que ela tinha era fazer de Shuiyu um país de cultivo de nível 5 e permitir que eles saíssem daquele terreno baldio para outro local no planeta Suzaku. Por coincidência, uma caldeirão de chuva apareceu na Aliança das Quatro Setas e por acaso era de um cultivador de Shuiyu. Então essa guerra começou. A Forsect Alliance chamou a atenção de Shuiyu devido à batalha pelo caldeirão da chuva e se tornou um novo local para a invasão de Shuiyu. Quanto ao porquê o caldeirão da chuva apareceu na Aliança das Quatro Setas e porque apareceu nas mãos do rei, a Aliança das Quatro Setas acreditava que era um esquema. Só agora, seja um esquema ou não, não mudará a realidade. Depois que esta informação foi trazida pelos cultivadores, ela chocou a todos. Depois que Wang Lin leu tudo no Jade que Zuota lhe deu, seu coração ficou um pouco pesado. Agai não acho que em uma batalha simples para a chuva caldeirão, havia algo isso dentro profundo escondido. Ele se sentiu muito arrependido ao olhar para a rua vazia e as lojas vazias. Há alguns meses, havia muita gente andando na rua. Todas as lojas abriam cedo e ficavam muito movimentadas. Mas devido à guerra entre os dois países de cultivo, os mortais foram duramente atingidos. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Nesse momento, ele se sentiu muito arrependido. Os mortais eram mais baixos do que as formigas aos olhos dos cultivadores, mas muitos deles esqueceram que também já foram mortais. Wang Lin não tinha nenhum método para evitar isso e não queria se envolver. Os Taos do céu foram implacáveis e depois de experimentar o domínio da vida e da morte, sua mentalidade mudou. Ele olhou para a rua e disse gentilmente, é hora de ir embora. Depois de terminar a última etapa, será hora de ir embora. Com isso, ele balançou a cabeça. Ele se virou e fechou suavemente a porta da loja. Depois disso, com as mãos nas costas e vestindo um casaco grosso, ele se afastou. Lentamente, sua figura desapareceu na neve. O corpo de Wang Lin parecia lento enquanto se movia no ar, mas, na verdade, ele estava se movendo muito rapidamente. Enquanto ele voava, ele viu incontáveis cultivadores e todos que o visitaram tinham olhares sombrios em seus rostos. Era como se a neve fosse uma rocha gigante no topo de seus corações. Mesmo aqueles que se conheciam não falavam nada. No máximo, eles acenariam um para o outro quando passassem um pelo outro. Wang Lin voou todo o caminho e depois de um tempo, ele chegou à parte oriental da Aliança das Quatro Seitas. Antes, esta era uma floresta densa, mas agora estava coberta de neve. A pilha de neve parecia uma cadeia de montanhas gigante próxima à área que havia sido limpa. Ondas de frio vieram dessa neve. Houve uma sensação de desespero. Wang Lin flutuou silenciosamente no ar. Ele olhou para o campo de neve e ponderou por um longo tempo. Finalmente, ele soltou um suspiro. Ambas as mãos formaram um selo que criou um vento forte que soprou pelo campo, criando um vento que parecia gente chorando. Nesse momento, parecia que os céus e a terra estavam cheios desse grito triste. A neve continuou a cair e o vento continuou a soprar, assim como os infindáveis ilháveis. Só que essa neve era muito estranha. Embora o vento estivesse forte, pouca neve se movia. Felizmente, o objetivo de Wang Lin não era limpar a floresta. Wang Lin não revelou nenhum pânico em seu rosto. Ele ficou quieto no ar, seus olhos calmos. Gradualmente, um pequeno redemoinho apareceu na floresta, coberta de neve e a neve começou a se mover lentamente para o lado. Wang Lin estava parado no ar há muito tempo. Alguns dos cultivadores que passaram voando estavam notando sua presença. Eventualmente, o redemoinho na neve ficou ainda maior, até formar um buraco gigante na neve. No buraco, havia inúmeros galhos de árvores. Wang Lin deu uma olhada. Sua mão formou um selo e ele desceu para o redemoinho. Dentro do redemoinho havia grandes árvores e ramos. Estes eram materiais para suas esculturas. Mais de 30 anos atrás, ele conseguiu toda a sua madeira aqui. No entanto, ele havia usado a maior parte,
E não havia o suficiente para sua escultura final. Era por isso que ele não se importava de vir tão longe. A escultura que ele estava fazendo desta vez exigia árvores com pelo menos 100 anos de idade. Claro, se houvesse árvores com 1000 anos, o efeito seria ainda melhor. Infelizmente, tentar encontrar aquele tipo de madeira na neve era como procurar uma agulha no mar. No Suierl, Wang Lin espalhou seu senso divino para encontrar os galhos de que precisava. Depois de conseguir todos os que pôde, ele saiu do redemoinho e usou a mesma técnica na neve próxima. Gradualmente, à medida que redemoinhos de 100 metros apareciam na neve, a quantidade de dor na bolsa de contenção de Wang Lin aumentava. Isso continuou por 7 dias. Nesses 7 dias, toda essa área foi esvaziada. Depois de conseguir lenha suficiente, Wang Lin deu outra olhada neste lugar e saiu. Nesses 7 dias, suas ações foram notadas pelos cultivadores que passavam e a notícia se espalhou pela aliança das 4 seitas. As pessoas foram enviadas para verificar, mas assim que perceberam o nível de cultivo de Wang Lin, tornaram-se muito respeitosas. Por fim, Zuotai ouviu falar disso e imediatamente suprimiu a notícia. Ele pessoalmente trouxe pessoas para lá. Eles não falaram, apenas silenciosamente ajudaram. Do contrário, não há como Wang Lin reunir lenha suficiente em 7 dias ou limpar a área. Antes de Wang Lin partir, Zuotai não tentou convidá-lo para a aliança das 4 seitas novamente. Ele apertou suas mãos com um sorriso amargo à esquerda. Zuotai sabia que a aliança das 4 seitas estava no fim de seus dias. Trazer alguém agora seria apenas arrastá-lo para baixo. Até ele mesmo estava considerando sua própria fuga. Wang Lin acenou com a cabeça para Zuotai e saiu. Ele não parou, mas correu em direção à sua loja na capital. Quando ele estava fora da capital, seu corpo desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava dentro da loja. Ele respirou fundo e olhou ao seu redor. Ele se sentou em sua cadeira, acenou com a mão esquerda e tirou um pedaço de madeira que ainda tinha neve. Ele formou uma lâmina com os dedos médio e indicador de sua mão direita e começou a entalhar. TH era uma escultura que Wang Lin tinha sido preparando para por um longo tempo. Desta vez, ele não estava esculpindo apenas um, mas muitos. Antes de ele partir, seu caminho para se tornar um mortal estava chegando ao fim. Ele esperava usar esses últimos entalhes para alcançar o estágio de formação da alma. Mesmo se ele eventualmente falhasse, então pelo menos sua mentalidade progrediria em um passo, colocando ainda mais perto do estágio de formação da alma ou em um ponto onde ele só precisava escolher um domínio antes de entrar no estágio de formação da alma. O que ele decidiu esculpir foi cada pessoa que ele matou, desde quando ele começou a cultivar, até quando ele começou a se tornar um mortal. Cada pessoa